das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Grande abraço para você, bom dia, são 10 horas 6 minutos agora. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá começando mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Hoje é sábado, fim de semana, sábado de futebol, hoje 25 de fevereiro de 2023, estamos vivendo o dia de número 56 do ano, parece que foi ontem que nós celebramos a passagem de ano, pois é, já se passaram 55, hoje vivemos o dia de número 56 do ano. A bola vai rolar em 12ª rodada, Série A2 do Campeonato Paulista, em campo Ponte Preta e Lemense e Ponte Preta. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol e Interior. Jogo marcado para as 11h
horas da manhã. 11 da manhã, a bola rola e você, torcedor, se liga com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Jornada esportiva para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, tem a loja da fábrica no Maria Antônia e também a loja no Parque Bandeirantes para você que está precisando de colchões. Fale com o Fininho e toda a sua trupe. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridier, comunicação integrada, Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 10 da manhã, mais 7 minutos. 10 e 7, a bola vai rolar logo mais. 11 da manhã, hein? No Bruno Lazzarini, em Leme, para Ponte Preta e Lemense. Jogo pela rodada de número 12 deste Campeonato Paulista. Bom, Ponte Preta e esse Lemense aqui é o Lemense Futebol Clube, né? Inclusive na nossa arte ali, daqui a pouco a gente vai trocar esse logo, porque já não é mais esse logo aí do Lemense, né? Esse Lemense que nós vamos enfrentar agora, que a Ponte joga hoje, é uma fusão do Lemense com o Atibaia. Portanto, jogo inédito, né, entre Ponte Preta e esse Lemense aqui. O problema, né, é que todo mundo fala que esse Lemense pegou todas as glórias do Lemense anterior. Então, se for isso, já são 3 jogos, 2 vitórias da Ponte e 1 empate, né? Mas é outro time, viu, gente? É outro time. Tanto que esse Lemense, ele parou em 2005 e só herdou vaga na A2 porque o Atibaia, né, fez uma fusão com o Lemense e aí a vaga veio para o time do Atibaia. Então eu entendo que esse já é o outro Lemense. Até o logo desse Lemense é diferente, né, daquele Lemense anterior. O Lemense anterior era E.C. Lemense, tinha data de fundação 1915. Esse é o outro Lemense, é o Lemense Futebol Clube. Herdou cores, herdou estádio, herdou tudo, mas é outro Lemense. A bola vai rolar 11 da manhã e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. 10 e 9, já vou pedindo para você compartilhar a nossa live no YouTube, no Facebook também e no nosso WhatsApp. Você pode participar porque tem prêmios, tem corte de barba e cabelo. Para você, torcedor da Ponte, torcedor do Lemense, manda mensagem pra gente falando o que quer, tanto no Facebook quanto no YouTube, quanto também no nosso WhatsApp. Alfa Barber Clube, a sua barbearia. Que tal dar um tapa no visual, hein? Alfa Barber Clube no Cambuí. Bom, estarei ao lado do André Luiz, o repórter feliz do Frank Francisco, o comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Hoje com o Lucas de Souza no Placar ao Vivo Futebol Interior. Esse menino trabalha pra caramba, hein, velho? Daqui a pouco, às 4 da tarde, ele vai transmitir Guarani Internacional de Limeira aqui pros canais Futebol Interior. Mas hoje comigo vai ficar no Placar ao Vivo Futebol Interior. Mesa de som, equipe técnica, áudio, vídeo com o Felipe Marques. A direção geral é do Elcio Paiola, a direção executiva e também com a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias e a direção comercial do Claudio Nicorsi. 10 e 10, a partir de agora, hora de girar os destaques desta grande jornada esportiva. É, no clima do sabadão, né? Os embalos do sábado pela manhã, o hino dance da Ponte Preta. E para trazer o primeiro destaque da Ponte, o repórter exclusivo da Macaca aqui nos canais Futebol Interior é ele, André Luiz, o nosso reportão feliz. Fala, André, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Grande abraço, bom dia. Muito bom dia a você, Carlos Corsato, e um bom dia muito, mas muito especial a você ligado na Rádio FI Canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta, que vem de um empate, jogando na última quarta-feira no estádio Moisés Lucarelli, diante do Esporte Clube Primavera em 1-1. Hoje, a Macaca joga diante do Lemense Futebol Clube, como você bem disse, em busca de um resultado positivo para se firmar cada vez mais na liderança do Paulistão da Série A2 2023 e galgar para as próximas fases da competição com a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos vem com um time todo alternativo.
com 10 jogadores reservas e apenas o goleiro titular Kaique França. Mas a Ponte tem problemas, o departamento médico principalmente, com jogadores aí que ficam de fora e alguns ficaram de fora por um bom tempo por questões físicas, que são o caso do Meia Elvis, que deverá voltar somente nos mata-matas, o Ramon Carvalho, que está fora da Série A2, o Fraga, o ala direito Mailton, Fraga volante, o Everton, que infelizmente deverá passar por mais uma cirurgia no joelho, e também o Guilherme Souza. Esses jogadores continuam de fora, os casos mais graves aí do Everton, do Ramon Carvalho e o Elvis, que deverá voltar somente no mata-mata da competição. Essa é a macaca, meu caro Carlos Corsato, pronta para enfrentar o Pantera Azul, o azulão da cidade de Leme. Legal, esse o nosso André Luiz, o nosso repórter feliz, trazendo o destaque da macaca. Time reserva hoje, hein? Só o Kaique França de titular. E o Lemense, hein? O destaque do Zulão, a Onça Azul. O que você destaca do Lemense, hein, André? A Onça Azul, o Zulão, como você bem disse, o Lemense Futebol Clube, que vem de um empate 2-2, jogando no último sábado na cidade de Indaiatuba, no estádio Ítalo Mário Limonge, diante do Primavera em 2-2. Precisa de uma vitória para se firmar cada vez mais nessa Série A2, hoje diante da Ponte, visando aí se classificar entre os 8 melhores para a próxima fase do Paulistão da Série A2. Quanto ao time, o técnico Fael Júnior não poderá contar com o zagueiro Gomes, que recebeu o 3º cartão amarelo em Indaiatuba e fica de fora. Nicolas entra em seu lugar. No ataque, ele vai com Douglas, Eduardo e Kleber, que são as esperanças de gol do Zulão para esta partida daqui a pouco diante da macaca, Carlos Corsato. Esse André Luiz, o nosso repórter feliz, trazendo os destaques de Lemense Ponte Lemense, a bola vai rolar daqui a pouco, jogo marcado para as 11 horas da manhã. Felipe Marques, você é simplesmente sensacional, cara. Você é o cara. 10 da manhã mais 14 minutos, 10:14. Agora eu quero o destaque dele, o nosso comentarista Frank Francisco. De carona com o Frank no sábado pela manhã, né? Claro, não é um dia normal, né? De segunda a sexta, tem muita gente que trabalha hoje, mas o trânsito, né? Na metrópole campineira no sábado é um pouco mais ameno, né? Tanto que ele chegou aqui às 8 horas da manhã. Que sede, que vontade. Fala, Frank, seja bem-vindo, grande abraço, bom sábado pra você, Frank. Obrigado, Carlos, pra todos nós, né, que seja um sábado muito alegre, descontraído e feliz. Por falar em feliz, abração aqui pro nosso André Luiz, o repórter feliz. Hoje nós temos um convidado ilustre conosco aqui, né, Carlão? Vai ser a voz do placar ao vivo. Olha Lucas só. de Souza. Repórter Feliz já deu a dica. Isso. E o nosso mago dos botões, Felipe Marques. Cara. Nação Pontepretana. Eu tô com boa perspectiva. Ah, Frank, você é maluco. Não sou, galera. Eu vou explicar o seguinte. Todo mundo que faz parte do elenco vai chegar um momento que vai ter que jogar. E essa é a hora da rapaziada mostrar que tem garrafa vazia para vender. Pelo primeiro pacote que nos mostraram no jogo que a Ponte venceu fora. Carlos, me lembra o adversário que sumiu? Que a Ponte foi o Linense. Isso, contra o Linense, era um trocadilho de letra de vogais aí, né, Carlão? Linense para Lemense. Então, eu fico entusiasmado, fico feliz. Como o Carlos falou, hoje é sábado, galera. Um dia diferente pro futebol, um horário então mais maluco ainda. Então o negócio é ser feliz. Macaquinha, bola na rede. Vamos fazer os 3 pontos. Mas assim, não será jogo fácil. Não tem jogo fácil na 2. Em se tratando de Ponte Preta, tô com o Hélio. Todo mundo corre o dobro. Não sei porquê, mas faz parte. Carlão, vou cravar como sempre o resultado. 2-0 pra Neguinha. Esse jogo que você tá falando aí foi no dia 14 de fevereiro. Foi na 10ª rodada. E naquele dia
a Ponte tinha como titulares o Kaique França, o Matheus Silva, o Felipe Amaral, o Matheus Jesus. Jogadores, portanto, tinha 4 jogadores titulares no time. Hoje, só o Kaique. Só o Kaique. Só o Kaique. Só o Kaique. Por isso que Só eu te o Kaique. falo, Carlão. E vai ser surpreendente. Aliás, como o Frank disse, em relação ao horário do jogo, a princípio, a pedido da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o jogo estava marcado inicialmente pela tabela original 17 horas, pediu para trazer o jogo para as 11 da manhã por causa do jogo do Guarani na cidade de Limeira, uma cidade próxima a Leme, e aí para não haver confronto entre as torcidas, né, de Ponte e Guarani. Porém, o jogo do Guarani foi transferido para a cidade de Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, onde o Guarani joga logo mais 16 horas diante da Internacional de Limeira, ou seja, no fim, não adiantou nada, né, trazer o horário do jogo para as 11 da manhã. Mas tinha que prevenir, né? Não dava para imaginar que o estádio da Internacional de Limeira seria interditado. E aí houve outra mudança, porque o jogo do Guarani, a Internacional de Limeira queria esse jogo em Rio Claro. Em Rio Claro, né? A Inter queria em Rio Claro, mas aí que não pode, né? Porque aí ia dar problema mesmo, né? Bem próximo. Eu tava até conversando isso hoje com o meu filho, e o meu filho falou, pô, por que tanta preocupação assim se eles estão a 500 metros um do outro, né? No estádio, né? Isso é de estádio, né? Mas quando soltam esse pessoal na rua, né? Tem que tomar cuidado mesmo. E eu vejo muita gente metendo pau aí nas autoridades, né? Tem que resolver. Não dá para colocar tudo na conta das autoridades, né? O vandalismo das pessoas, né? Isso é educação. Isso é educação. E o Ministério Público faz o quê? Ele fecha os olhos e deixa os caras se matarem nas estradas? Não, tá certo. O Ministério Público tem que agir e eu sou totalmente a favor, me desculpa, né? Eu não gosto muito de pedir desculpa de opinião, porque a opinião é de cada um, né? Mas quem pensa diferente tem todo o meu respeito. Mas, eu tiro o chapéu aqui pro pessoal que proíbe 2 torcidas juntas, rivais no estádio. Eu tiro o chapéu, porque, infelizmente, eles não se merecem. Eles não conseguem viver juntos. É que nem o cachorro e o gato lá da minha casa. Não dá pra deixar junto, velho. Não dá para. Você tem que separar, você tem que colocar um portão, né, de separação deles, infelizmente. Então não adianta colocar na conta das autoridades. Isso é educação. E a falta de educação vem de berço. E parece que. Aqui eu sou Ponte, hein? Ó, a camisa aqui, ó. Mas eu não tô aqui distinguindo torcida, tá? Quando tá em um monte de gente, esquece, velho. Perde toda a educação possível e imaginária. Então tá certo, tem que fazer isso mesmo e tem que tomar todo o cuidado possível. Por isso que esse jogo do Guarani foi lá pra Sorocaba. 10 da manhã, mais 20 minutos. Ele hoje vai estar com a gente no Placar ao Vivo. Futebol Interior. Quem é ele, Felipe Marques? Lucas de Souza. Grande Lucas de Souza, que transmite daqui a pouco às 4 da tarde, Guarani Internacional de Limeira. Decisão, né, para os 2 times também nesta Série A1 do Campeonato Paulista, apesar de não ser a última rodada da competição. Hoje ele vai estar com a gente aqui no Placar ao Vivo e vai interagir conosco na jornada esportiva. Fala, Lucas, como é que você tá? Tudo bem? Grande abraço. Bom dia para você, Carlos Corsato, André Luiz, o Frank Francisco, ao nosso querido Samurai Felipe Marques e a você ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior. Grata surpresa, fico muito honrado aqui de poder trabalhar no Placar ao Vivo aqui para a jornada de Lemense e Ponte. Carlão, vamos falar de Série A2? Vamos. Mais alguns jogos hoje e apenas um jogo isolado amanhã, né? Falar dos jogos de hoje, no mesmo horário de Ponte e Lemense e Ponte em Leme, jogam Juventus e Portuguesa Santista, né? Jorginho, que passou pela Portuguesa, também pelo Palmeiras, né? O técnico Jorginho, que foi o responsável pela Barcelusa, né? Lá em 2011, foi contratado pelo Juventus, mas não estreia hoje, tá? Acabei de receber a informação aqui da assessoria de imprensa do Juventus. Então, por enquanto, o interino Marcel Barbosa fica no banco de reservas. Juventus e Portuguesa Santista jogam lá na Rua Javari às 11 horas. Às 15 horas jogam Rio Claro e São Caetano. Um pouco mais tarde, Comercial e Veloclube. 15 de Piracicaba e Monte Azul jogam às 17 horas, mesmo horário de Oeste e Taubaté. E um pouco mais tarde, lá em Novo Horizonte, jogam Novo Horizontino e Noroeste, tá? Um jogo amanhã
que é o Primavera, enfrentando o time do Linense lá no estádio Ítalo Mário Limonge, em Indaiatuba. Rapidamente passando aqui pela Série A1 do Campeonato Paulista, estarei ao lado de Claudinei Corse, Albert Cavalcante e Wagner Ferreira na transmissão de Inter de Limeira e Guarani, jogo decisivo para ambos os times. Se caso houver empate, Carlão, salva os dois, né? Já elimina o risco. Agora, quem vencer... Matematicamente ainda não. Ainda não, né? Mas praticamente fica tranquilo. A Inter faz o último jogo contra a Ferroviária, jogando em Araraquara, inclusive. Então, o jogo de hoje é um jogo muito importante. O Guarani encerra sua participação na primeira fase do Paulistão, enfrentando o Palmeiras no Brinco de Ouro. Ainda às 3 horas, né, um pouco mais cedo do jogo do Guarani, tem Água Santa e Botafogo, um jogo importante em termos de classificação também. Caso o Água Santa vença o Botafogo, o Mirassol está eliminado, não tem mais chances de chegar à próxima fase. Também às 16 horas jogam RB Bragantino e Ituano, e um pouco mais tarde, às 18h30, jogam São Paulo e São Bernardo. Assim que a bola começar a rolar, Carlão, o placar começar a movimentar, eu chamo você para dar os destaques e os placares aqui do Placar ao Vivo Futebol Interior, Carlão. Legal, esse Lucas de Souza que vai estar com a gente aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. Bom, a Ponte Preta que tem 29 pontos, né? Só para você ter uma ideia, a Ponte Preta está a 15 pontos do 8º colocado nesse momento da competição. E a 16 pontos do Oeste, né? A Ponte já está classificada matematicamente a 5 rodadas, mas olha só a diferença de pontuação da Ponte Preta, por exemplo, para o 8º e o 9º colocado nesta Série A2 do Campeonato Paulista. Nesse começo, a Ponte Preta está sobrando, né? É claro que esse campeonato não é por pontos corridos, né? Tem aí o tal do mata-mata, que complica tudo aí na segunda fase, e a Ponte, o André já falou aí dos vários desfalques da Ponte Preta, alguns por contusão. O Elvis, que participou de 50% dos gols da Ponte Preta na competição, teve uma lesão na panturrilha de grau 2, né? Isso vai requerer aí um tratamento mais atento aí da comissão técnica. Ele não joga na Copa do Brasil, não vai ficar à disposição, e creio eu que nesta primeira fase da Série A2, esquece, volta só na segunda fase da Série A2. O Everton, o André disse aí com toda a propriedade, vai ser necessário fazer outra cirurgia, por isso sumiu, mas hoje uma novidade é o zagueiro Edson, que também estava com um probleminha muscular, está de volta aí ao time da Macaca. Daqui a pouco a gente fala mais, são 10 da manhã, mais 24 minutos. Tem o Arthur Eugênio já contando a história de um jogador que jogou na Ponte e jogou também no Lemense, e que inclusive foi autor do primeiro gol no estádio Bruno Lazzarini, na inauguração do estádio. Daqui a pouco o Arthur Eugênio conta essa história. O André Luiz vai trazer o seu convidado nesta jornada esportiva. Tem as escalações de Ponte Preta e Lemense e a sua participação com a gente nas redes sociais, YouTube, também no Facebook e pelo WhatsApp. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho.
Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola vai rolar daqui a pouco, em jogo marcado para as 11 horas da manhã, o Fernando Rodrigues está com a gente aqui no YouTube, escreveu boa transmissão, Carlão, para vocês todos aí, vitória da Macaquinha hoje, acredito em 3-0, tá, Fernando Rodrigues, Fernandão, vamos jogar com o time totalmente reserva hoje, hein, só o Kaique França de titular, Paulo de Tarso, boa transmissão, Gustavo Carvalho, bom dia amigos, boa transmissão a todos, vamos nega véia. Ó, ajuda a gente aqui no YouTube, mandando, né, e compartilhando a nossa transmissão, tá bom? Eu insisto em dizer, não sei se é a melhor é você, ouvinte aí, que decide, mas a mais ponte pretana de todas, com certeza, é a nossa aqui. Então, se você é ponte pretano, gosta da macaca, né, compartilha para mais ponte pretanos, para que eles saibam, né, que tem aqui Ponte Pretano transmitindo o jogo de Ponte Pretano para Ponte Pretano. Bom, são 10h29. Ô, André, repete aí a Ponte Preta, a escalação da macaca definida aí pelo técnico Hélio dos Anjos. Escalada e definida pelo técnico Hélio dos Anjos, a macaca vai a campo com Kaique França, goleiro e capitão da equipe, é o Everton, Thiago Oliveira, Edson e Jean Carlos, Felipinho, Luiz Felipe, Júnior Tavares, Cássio Gabriel, Guipira e Eliel Carlos Corsato. E o Lemense, o Zulão, a Onça Azul, como joga o Lemense? É o Zulão escalado pelo técnico Fael Júnior, vai a campo com Igor no gol, Ramires, Nicolas, Caranha, Cássio, Samuel, Bonilha, Valdir e Douglas, Eduardo e Kleber. Legal. Ô Frank, rapidinho aqui antes do Arthur Eugênio que vai falar do dito flecha, Ponte e Lemense. O Lemense vem com o que tem de melhor aí, né? Tirando o zagueiro que está suspenso, né? O Nicolas entra no lugar dele. Tirando o zagueiro... O Gomes. O Gomes, né? É isso, obrigado, o André. O Nicolas entra na vaga, mas o Nicolas já havia entrado uma boa parte do jogo anterior, quer dizer, é o que tem de melhor aí. Tem o Léo Santos no banco de reserva, né? Jogador que passou pela Ponte Preta, inclusive, né? É o camisa de... Léo Costa, camisa número 20, lembra dele? O meu armador? Isso, jogou na Ponte Preta, né? Tá lá no Lemense hoje, né? Tá no banco de reservas, mas vem aí com o que tem de titular. E a Ponte com o time em reserva. É uma incógnita, né, Frank? Sim, Carlos, como eu falei no início, eu me motivo porque futebol é isso, é motivação. E nós temos o professor Hélio hoje, toda a sua equipe de trabalho, ela é muito atenta a esse tipo de detalhe. Então eu acredito sim, pelo menos por parte da Ponte, um jogo que vai nos deixar muito felizes. E o Lemense, Carlão, tá recebendo a Ponte Preta em casa. Ele vai fazer o melhor dele dobrado, eles vão correr e muito. Então eu acredito sim num belo jogo e tô com a galera, hein?
Vitória da Macaca, 2-0. Manda mensagem pra gente aqui, tá valendo o corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. O placar ao vivo Futebol Interior. Ô Lucas, passa pra gente rapidinho aí essa rodada, a 12ª da Série A2 do Campeonato Paulista. Tem um jogo junto com esse da Ponte, que começa às 11 horas, Exatamente, lá na Rua Javari, a equipe do Juventus enfrenta a Portuguesa Santista, hein? Jogo que já teve confronto, inclusive, em Série A1 de Paulistão. Sim. Às 15 horas, Rio Claro e São Caetano jogam lá no Chimitão. Comercial e Velo Clube jogam em Ribeirão Preto. 15 de Piracicaba jogam no Barão de Serra Negra contra a equipe do Monte Azul às 17 horas. Oeste e Taubaté se enfrentam lá em Barueri. E fechando os jogos de hoje, lá em Novo Horizonte, no Jorge Ismael de Biasi, o Novo Horizontino enfrenta o Noroeste. Amanhã tem um jogo isolado, né? A equipe do Primavera joga em casa contra o time do Linense às 15 horas, Carlos Corsato. Legal, esse é o Lucas de Souza, vai estar com a gente aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. Hoje às 4 da tarde com o Lucas, com o Albert, com o Wagner Ferreira e com o Claudinei Corsi tem Guarani Internacional de Limeira, Internacional e Guarani, e na seguidinha, depois da jornada esportiva de Guarani e Internacional de Limeira, o jogo pela Série A2 do Novo Horizontino contra o Noroeste com a rádio Amizade FM de Novo Horizonte. Bora lá então, trazendo aqui o nosso Arthur Eugênio para falar do Dito Flecha, jogador importante, jogou na Ponte, jogou no Lemense, fez o primeiro gol no Bruno Lazzarini na estreia desse estádio, na inauguração desse estádio, que foi num jogo contra a Internacional de Limeira. A Lemense venceu por 2-0, o Lemense, né, venceu por 2-0 e o Dito Flecha foi para a rede, fez o primeiro gol do Bruno Lazzarini. E é sobre ele que o Arthur Eugênio fala agora. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos já atender a um pedido de um internauta sempre ligado aqui na programação do portal Futebol Interior, o Marcos Oliveira, que pede para falarmos de Dito Flecha, ponta direita Dito Flecha, que teve um bom momento na Ponte Preta e que talvez seja um dos melhores jogadores da história da Lemense. Dito Flecha, revelado nas categorias de base do União Agrícola Barbarense, passou pelo 15 de Piracicaba, ótimos momentos na Ponte Preta, esteve no Sport Recife. O técnico Cilinho gostava muito de Dito Flecha e depois jogou muitos anos, conquistou títulos e acessos com a camisa do Lemense. Dito Flecha, a história dele aqui no Futebol Interior. Benedito Geraldo Bueno, primeiro Ditinho, depois Dito Flecha. Ele nasceu em Leme, logo depois de Araras, cerca de 120, 140 quilômetros de Campinas. Ele nasceu no dia 16 de dezembro de 1946, morreu dia 20 de setembro de 2015, aos 68 anos. Dito Flecha faleceu vitimado por um infarto. Muito destaque na Ponte Preta, mas a história dele tem ligação com Leme, com Alemense. Alguns chamam Alemense de Alemense, outros de Olemense. Eu prefiro ficar com Olemense. Foi de Dito Flecha, no dia 30 de novembro, o primeiro gol no estádio Bruno Lazzarini, em Leme. O Lemense venceu a Inter de Limeira 2-0. O primeiro gol do estádio, Dito Flecha. Dito Flecha começou jogando no União Agrícola Barbarense. Teve uma passagem pelo 15 de Piracicaba, mas em 1967, com apenas 20 anos, Dito Flecha foi campeão paulista da terceira divisão. Hoje seria a A3. Você vê nesta foto maravilhosa, Dito Flecha, o primeiro agachado. Em cima, o segundo jogador, depois do goleiro, é Ademir Gonçalves. Outra foto de Dito Flecha, no União Agrícola Barbarense. Ele é o primeiro jogador agachado. Olha o ataque nesta foto. Dito Flecha, Zé 21, Chicão primeiro, Chicão segundo, o Francisco Avanzi, o Chicão que depois jogou na seleção brasileira, e o ponta esquerda Guri. Outras fotos de Dito Flecha no União Agrícola Barbarense, depois na Ponte Preta. Dito Flecha chegou na Ponte Preta para substituir
Alain, que havia sido negociado com o Vasco da Gama. Dito Flecha entrou no time da Ponte Preta, chegou indicado por Cilinho em 1968 pelo Campeonato Paulista da divisão intermediária, na época divisão de acesso. O Dito Flecha fez um jogo interessante contra a Ponte Preta, 0-0, e chamou a atenção dos dirigentes da comissão técnica da Ponte Preta. Cilinho era o técnico da Ponte em 1968 e ficou fã de Dito Flecha. Tanto é que contratou Dito Flecha para a Ponte Preta e depois levou Dito Flecha para o Sport Recife. Olha uma imagem de Dito Flecha jogando pela Ponte Preta, início dos anos 1970. Um time da Ponte Preta, que timaço da Ponte, com Dito Flecha. Ponte Preta, 1971, em pé, Teodoro, Wilson Quiqueto goleiro, Samuel, Dagoberto, Nelsinho Batista e Santos. Dito Flecha, de cá, Manfrini, Roberto Pinto e Adilson. Outra foto de Dito Flecha com a camisa da Ponte Preta. Ponte Preta e 15 de Piracicaba, Campeonato Paulista 1972. Dito Flecha divide uma bola com Ademir Gonçalves. Curiosamente, os dois começaram no União Agrícola Barbarense. Numa festa da Ponte Preta, você vê Dito Flecha sendo homenageado ao lado de seu mentor Cilinho, atrás, de camisa cinza, o lateral esquerdo Odirley. Esta foto foi em agosto de 2012. Eu lembro de Dito Flecha jogando no Sport Recife, num jogo contra o Guarani, Campeonato Brasileiro de 1974. O time do Sport Recife, enquanto você vê aí uma foto do Dito Flecha, uma das últimas fotos, ele dando uma entrevista para a EPTV, o time base que jogou Dito Flecha no Sport tinha Tião da Galera no gol, Marcos, Lima, Lula Pereira e Grilo, Meinha, Rubens Salim e Odilon. No ataque, Dito Flecha, Mário e Ivanildo. Vamos falar agora da história de Dito Flecha no Lemense. Fotos de Dito Flecha na equipe do Lemense. Esta foto é lendária. Neste dia, o Lemense ganhou de 11-0 do Itapira, final dos anos 70. Dito Flecha, nesta foto, está agachado. Ele é o terceiro agachado, depois de José Luiz, repórter, Lorival, ponta direita também, Veri e Dito Flecha. É o quarto agachado, é o terceiro entre os jogadores e o quarto agachado. Outra foto de Dito Flecha, mais duas dele na Lemense, uma colorida, outra em preto e branco. Lemense 1979, 1980. Em 80, a Lemense, campeã da terceira divisão do futebol paulista. Outra foto de Dito Flecha no time da Lemense. Esta foto é de 1978. Dito Flecha é o primeiro agachado. O goleiro é alemão. Dito Flecha jogou muito tempo na Lemense e encerrou a carreira em 1982, jogando no Atlético Ararense. Depois, Dito Flecha continuou residindo em Leme e trabalhava num clube social e esportivo. Várias funções tinha Dito Flecha neste clube. Essa história de Dito Flecha, Ditinho, depois virou Dito Flecha. Ditinho morreu novo, apenas 68 anos, ele morreu na cidade de Leme. Eu lembro, quem me deu a notícia da morte do Dito Flecha foi o Nilson Zanqueta de Araras. Até porque, como vocês acompanharam, o último time profissional de Dito Flecha foi o Atlético Ararense, disputando uma das últimas divisões do futebol paulista em 1982. Você quer falar de algum jogador específico, de algum confronto, de alguma história
do futebol brasileiro, fale comigo aqui no Futebol Interior, nesses canais de comunicação, até porque você sabe, se o assunto é futebol e não está no portal Futebol Interior, é fake news! Eugênio falando do grande Dito Flecha. Quem gostou aqui foi o Burg Carlos, né? Que é saudosista também. Valeu, Burg. Obrigado, hein? Tá colocando aqui, ó, uma excelente transmissão. Avante, admirável Ponte Preta. Parabéns em memória a Dito Flecha. Valeu, querido. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Tá lembrando aqui que o problema do Edson é no joelho. Valeu, obrigado, viu, Matozinho? Moisés Lacerda. Grande Moisés Lacerda. Um abraço pro amigo. Boa transmissão aos amigos, tá dizendo ele aqui. Valeu, Moisés. Bom sábado, rapaz. Bom final de semana. Obrigado por estar com a gente aí. Fernando Rodrigues. Carlão, é com esse time que nós vamos ganhar hoje de 3-0. Quem entrar vai mostrar serviço, tá dizendo ele aqui. 10h42, André Luiz. Quem que é o atleta designado pela assessoria de imprensa da Ponte para falar antes desse jogo, hein? Vamos ouvir Matheus Jesus, que falou para a Rádio FI Canais Futebol Interior. Vamos lá, Matheus Jesus falando. Matheus, queria que falasse sobre como foi essa preparação antes de você retornar ao futebol nesse mês de fevereiro. Eu passei um período difícil com a minha família, né? Complicado, período de doping, podendo ficar sem ter que parar de jogar por muito tempo. Então eu acho que teve que botar a cabecinha no lugar, viu que estava perdendo. Eu acho que minha esposa, meu filho me ajudaram muito. Na minha volta também, o presidente Eberlin, o Hélio, o Guilherme, Marcelo, todos aqui do clube depositaram muita confiança em mim, sempre me ajudaram muito. Acho que isso também me ajudou muito porque são pessoas muito importantes, muito influentes no futebol, depositando sua confiança em mim. Eu não queria desperdiçar, não queria que fosse à toa. Então acho que o principal foi isso, a ajuda das pessoas, o carinho, me deixou muito motivado para voltar bem. Em 18 dias você fez 6 jogos, marcando 3 gols e dando 2 assistências. O que para você representa esses números? São números muito bons, é óbvio que o futebol de hoje conta muito nessa estatística. Acho que primeiramente eu agradecer a Deus, aos meus companheiros, óbvio que estão me ajudando muito. Acho que sozinho não tem como, um ano sem jogar, voltar a fazer 6 jogos seguidos assim em pouco tempo é muito difícil. Agradecer ao Anderson também, né, pela ajuda na preparação física e seguir trabalhando para melhorar os números. O que você pode dizer sobre sua relação com o Hélio? Não tenho muito o que falar do professor, né? Para mim é como um pai, eu tenho muito carinho tanto ele pelo Guilherme, me ajudaram muito, tanto no Náutico quanto aqui. Acho que no período do doping ele sempre me procurando, saber como que eu estava, porque ele sabia o lado do ser humano deles é muito grande, então não tem nem o que falar para eles, o carinho é muito grande. Você subiu ao profissional da Ponte e teve destaque com 18 anos. Você se sente melhor hoje, aos 25, do que 7 anos atrás, mesmo tendo ficado 1 ano sem jogar? Sim, eu acho que hoje eu entendo o quanto é importante o psicológico na cabeça. Eu acho que passei um período bom com 18 anos, mas é difícil, um menino de 18 anos ganhar destaque, toda aquela audiência. Hoje, com certeza, cabeça no lugar, muito mais esperto, inteligente. Acho que hoje eu estou na minha melhor fase. Neste sábado, mais um jogo pelo Campeonato Paulista contra uma equipe, o Lemense, que precisa pontuar, pois briga contra o rebaixamento, mas também tem condições de classificação. Qual a expectativa para esse duelo fora de casa? A expectativa é vitória sempre, né? Acho que a gente sempre está buscando o melhor. Acho que a gente precisa dessa vitória para garantir logo o primeiro lugar do campeonato. Independente do que o adversário procura, a gente também tem as nossas pretensões no campeonato. Acho que é buscar mais uma vez um jogo com muita intensidade, que o professor gosta, para sair com a vitória. Tá aí, esta é a palavra de Matheus Jesus, passando pelo microfone da Rádio FI Canais Futebol Interior. Matheus Jesus, que hoje tá no banco de reservas, volante meio campo, né? Ele tá jogando como meio ofensivo no time da Ponte Preta. O Rafael Henrique pergunta: Ponte e Lemense se enfrentam oficialmente pela primeira vez? Então, Rafael, no começo da jornada eu expliquei, né? E agora com a audiência rotativa aqui a gente explica novamente. Vamos lá, vamos tentar explicar pro torcedor aqui. Esse Lemense não é o mesmo Lemense, né? Vamos colocar aqui de CNPJ, não é o mesmo Lemense daquele de 1915.
né, o Esporte Clube Lemense. Esse hoje na Federação Paulista de Futebol está como Lemense Futebol Clube. Ele vem de uma fusão com o time do Tabuão. Atibaia, verdade. Time do Atibaia. E por quê? O Lemense, o Esporte Clube Lemense, ele parou as atividades em 2005. Se ele voltasse, por exemplo, em 2016, 2017, ele tinha que voltar lá na Bezinha, né? Porque quando você para, você não volta na segunda divisão. E entenda, ele voltou na segunda divisão. Por quê? Porque pegou a vaga que era do Taboão da Serra. Fez o que fez o Red Bull Bragantino com o Bragantino. Né? O Red Bull com o Bragantino. Vocês vão lembrar que na fusão Bragantino-Red Bull, o Red Bull herdou a vaga na segunda divisão do Campeonato Brasileiro do Bragantino. Por quê? Porque o Bragantino estava na segunda divisão, fez a fusão, ele herdou a vaga na segunda divisão, na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse Lemense é a mesma coisa. Então é uma fusão do Tabuão da Serra, que inclusive tinha as cores laranja e branca, nada a ver com esse aqui, com o Lemense. Mas, né, um acordo que foi feito lá com os diretores do Lemense é que esse Lemense iria pegar todas as glórias, entre aspas, do Lemense anterior. Mas no nome não tem nada a ver. É um time totalmente diferente. Quanto o Lemense antigo não tinha 2 estrelas, como tem agora no distintivo. Você que está vendo aí, ó, tem 2 estrelas brancas no distintivo do Lemense. Né? O distintivo antigo era igualzinho a esse aí, só que era Esporte Clube Lemense e não tinha as estrelas. Esse novo é só Lemense e tem as estrelas ali. Então, vamos lá. Tecnicamente, na teoria, é o primeiro jogo. Na teoria, é o primeiro jogo entre Ponte Preta e esse Lemense. É claro, né, que tem toda uma história das equipes. O Lemense antigo é de 1915, a Ponte é de 1900. Então, são 3 jogos aqui, pelo menos nas minhas pesquisas, que eu apurei. Um empate e 2 vitórias da Ponte. A Ponte marcou 9 gols e sofreu 2. O último jogo entre Ponte Preta e Lemense aconteceu, né? Aquele Lemense aconteceu na Série A2 do Campeonato Paulista em 1989. Empate em 0-0 no Majestoso, tá? Agora, se a gente for levar mesmo ao pé da letra, é o primeiro jogo, porque esse Lemense, né, é outro, né? No CNPJ, diferente daquele. As mesmas cores, né? O mesmo uniforme, o mesmo estádio, mas basicamente é outro, tecnicamente é outro. É verdade, que saudades do estádio Bruno Lazzarini, eu que tive a oportunidade de jogar lá em 1986, olha, o estádio, mesma coisa, não mudou nada, e o que eu estava prestando atenção, Carlos, você ouvinte da Rádio FI Canais Futebol Interior, é que o material esportivo ainda continua escrito atrás, ES Lemense, quer dizer, o antigo Lemense, o Esporte Clube Lemense. Mas o distintivo atual mudou, é só Lemense, porque se tornou Lemense Futebol Clube. E, como você bem disse, a diretoria, uma das exigências, a diretoria do Lemense para essa fusão com a Atibaia, foi manter as tradições do antigo Lemense, que foi um time tradicional, foi um time que, campeão, inclusive, da Série A3, campeão, sempre disputou a Série A2, se não me falha a memória, nunca chegou a 1, mas sempre a 2. E tem realmente uma tradição no interior de São Paulo. Saudades, aliás, o técnico da época era o Lilo Virginelli, seu Lilo já falecido, apenas o filho dele é vivo, que é o Sidão. O torcedor ponte pretano conhece bem, o Sidney Antônio Virginelli, aliás, que foi meu técnico, né, por 2 vezes, e que mora hoje em Santa Rita, Santa Rita de Minas, né? Santa Rita... André, não sei. 10 para as 11, ó, tem que correr aqui com a ficha técnica do jogo. Aliás, um forte abraço a ele. Célia Dronete Moura, bom dia, boa transmissão, vamos Ponte. Luiz Pereira, sou macaca, mas vi Dito Flecha jogando pelo Lemense quando eu ainda era menino. Nasci em Leme, cresci em Campinas, amo essas 2 cidades. Hoje, vivendo nos Estados Unidos há 30 anos, nunca esqueci a minha Campinas e Leme, cidade onde nasci. Valeu, querido, é o Luiz Pereira, ligado com a gente por aqui. Você pode participar, mandar sua mensagem pra gente aqui, hein? O Ronaldo de Lima, vamos Ponte. Osmar Dangar também tá ligado com a gente. 10h51, em 30 segundos o André Luiz vai escalar as equipes, tem a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo.
Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida, Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-4-2. Vai a campo com Kaique França, o goleiro e capitão da equipe número 12. Na ala direita, 2, o Everton. A zaga central, 13, Thiago Oliveira. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro é Edson. E na ala esquerda, o 16, Jean Carlos. O meio-campo da Macaca começa com meia dúzia, Felipinho. 14, Luiz Felipe. 22, Júnior Tavares e 21, Cássio Gabriel. E à frente, 17, Guipira e 9, Eliel. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, o Everton 2, Thiago Oliveira 13, Edson 4 e Jean Carlos 16. Felipinho meia dúzia, Luiz Felipe 14, Júnior Tavares 22, Cássio Gabriel 21, Guipira 17, Eliel 9. No banco, Pedro Rocha, Leonaldi, Dudu, Felipe Amaral, Pablo Diego, Arthur, Maurício, Gé, Matheus Jesus, João Gabriel e Fábio Sanches. Macaca entrando em campo, toda de branco, faixa preta no peito, líder da competição na Série A2. São 12 jogos, com 29 pontos ganhos, 9 vitórias, 2 empates e uma derrota. Primeira colocada na classificação geral disparada. A Ponte marcou 24 gols, sofreu 13. Gé é o seu principal artilheiro com 6 gols. Próximo jogo pelo Paulistão, sábado que vem, 4 da tarde, Palma Travassos em Ribeirão Preto contra o Comercial. Só que a Ponte joga antes pela Copa do Brasil, jogo em Teresina, no Piauí. Vai enfrentar o Fluminense do Piauí, jogo marcado para as 9h30 da noite, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. É o Lemense Futebol Clube, escalado e definido pelo técnico Fael Júnior no sistema 4-3-3, vai a campo com Igor, goleiro e capitão da equipe número 1. Na ala direita, 2, Ramires. A zaga central, 3, Nicolas. Com a 4 no costado, quarto zagueiro é Caran. E na ala esquerda, meia dúzia, Cássio. O meio campo do Zulão começa com 5, Samuel. 8, Bonilha. 10, Valdívia. E à frente, 11, Douglas. 9, Eduardo e 19, Kleber. Olha o repeteco do Lemense de Igor, 1, Ramires 2, Nicolas 3, Caran 4, Acácio meia dúzia. Samuel 5, Bonilha 8, Valdívia 10, Douglas 11, Eduardo 9, Kleber 19. No banco, Kaique, Gerson, Rodrigues, Léo Costa, Felipinho, William, Flávio, Geandro, Pablo, Vinícius, Isaac e Felipe. O Lemense é o 13º colocado na classificação geral na A2. São 11 jogos com 3 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Como eu disse, 13ª colocação. Marcou 12 e sofreu 20. Saldo negativo de 8. Douglas, com 4 gols, é o seu principal artilheiro. Próximo jogo do Zulão, terça-feira, dia 28, 7 da noite, contra o Oeste, no Bruno Lazzarini, em Leme. Arbitragem. Apita o jogo, Gustavo Holanda Souza. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Ricardo Pavanelli Lanuto. Assistente 2, Claudenir Donizete Gonçalves da Silva. Quarto árbitro é o Gabriel Furlan. Árbitro de vídeo, Wilson Roberto Cavalari. Todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. O Gustavo Holanda Souza, ele tem 24 anos, é novo, né?
apitou 2 jogos nessa Série A2 do Campeonato Paulista, inclusive um jogo do Lemense, que foi na derrota para o Noroeste em Bauru, na 8ª rodada, pelo placar de 1-0. Apitou também Rio Claro 0, 15 de Piracicaba 2, pela 11ª rodada da competição. E ele não economiza nos cartões não, viu, Frank? Ele já deu 15 cartões, nem um vermelho, né? Mas são 15 cartões amarelos, 8 em um jogo, 7 no outro. Ou seja, pelos números, mais de 7 cartões amarelos por jogo. E ele tá pegando aqui 2 equipes que também gostam de tomar cartões. A Ponte já tem 34, o Lemense 33. Então, anote aí, André, vê se a caneta tá boa. Frank também, porque hoje vamos marcar muito cartão amarelo no jogo, viu? Carlos, eu só espero que eu não tenha que me estressar com a arbitragem hoje. Ele faça o trabalho dele bem feito, porque o bom árbitro, ele passa despercebido, Com Carlos. certeza. O árbitro começou a aparecer, você pode saber que tá tudo errado. Tomara que ele não seja um João Vitor Gobi, né, da última rodada. Pelo amor de Deus. Detalhe que a torcida do Lemense, em bom público no estádio Bruno Lazzarini, o Brunão, e a torcida da Ponte também. Foi colocado à venda aí em 2 lotes para a torcida da Ponte, 2.500 ingressos. E não tenho a informação aqui se foram todos vendidos, mas a presença do torcedor da Ponte em Leme também, grande parte desses ingressos foram vendidos, então um bom público para daqui a pouco Lemense e Ponte Preta. Legal, lembrando que o estádio tem capacidade hoje para 7.659 espectadores, né? Eram 595 ingressos no primeiro lote, esses a torcida da Ponte esgotou para o visitante e depois foi liberado mais de 2.000 ingressos. É claro que não foram todos vendidos, né? Mas foi aquilo que eu disse, né, Frank, no jogo da Ponte Preta no meio de semana, jogo adiantado da 13ª rodada contra o Primavera. Por que já não libera tudo, né? Tem gente que tentou comprar um ingresso no primeiro lote e não conseguiu. Talvez esse cara não conseguiu comprar naquela hora, depois também não comprou mais, mesmo depois de liberado. Por que já não libera a carga de ingresso, né, maior para que o torcedor não tenha problema, né? O pessoal fica bravo comigo, Carlos, mas eu vou ser bem sincero. Isso aí é obra de incompetentes motivados. Sim. Não tem outra coisa, não dá para passar o pano. E a torcida do Lemense é uma torcida que apoia o seu time, viu? Faz o Bruno Lazzarini ali um caldeirão, porque você imagina, um estádio que tem capacidade para 7 mil, vamos arredondar para 8 mil, se você colocar no estádio 2.000 pessoas, dá 25% da capacidade. Para você ter uma ideia, o estádio da Ponte Preta é 18 mil, o liberado. 25% da capacidade no estádio da Ponte daria 4.500 torcedores. É mais ou menos o público no estádio Moisés Lucarelli hoje, que já dá uma conotação de, né, um caldeirão, né? Então já faz um fuá. 2.000 aqui num estádio para 8.000 pessoas também já faz um barulho, mas a torcida do Lemense é uma torcida que empurra sim. E para deixar claro aqui que esse Lemense pegou toda a história do outro Lemense, né? A torcida, por exemplo, do Lemense ali usa a bandeira com o distintivo de 1915, tá? Sim, os persistentes. Aliás, quando eu passei por lá em 86, a capacidade do estádio era 12 mil, lógico. De lá pra cá mudou muita coisa. Era 30 mil. Era 12 mil, mas hoje não passa de 7. 7.659. A bola vai rolar, hein? Pra Ponte e Lemense. Lemense e Ponte. Macaca com o time todo reserva. Só o Kaique França, capitão do time, do time titular. Ponte Preta que joga hoje e já, pega o avião amanhã pro Piauí para disputar a Copa do Brasil. Ô Frank, e aí? Ponte e Lemense, qual a sua expectativa para esse jogo? Carlão, reafirma aqui, esperamos um grande jogo por parte das duas equipes e ainda acredito numa vitória da Macaca. Eu fico muito feliz quando vejo esse tipo de jogo, Carlos, valendo 3 pontos, porque quem tá aí agora é a hora de mostrar, professor, eu tô aqui, pode contar comigo, nação Ponte Pretana, vista essa camisa. E tô com uma expectativa boa em cima do Filipinho, Carlão. E acho que não é só eu não, nosso amigo Jacozinho também deve estar lá curtindo essa transmissão, hein? Com certeza, grande Marco Aurélio Jacozinho, a bola vai rolar, a posse de bola no primeiro tempo é do time da Ponte, todo de branca, Macaca toda de branca Ponte, faixa preta no peito, o Lemense, o Zulão, né, para honrar o nome,
todo de azul com o número branco nas costas. Ponte Preta, toda de branco com a faixa preta no peito e o número preto nas costas também, para ficar fácil pro narrador, né? Para vocês da imprensa não ficar criticando os times, né? Que não dá para ver o número dos jogadores. Vai começar o jogo, posse de bola no primeiro tempo é da Macaca. Eliel vai tocar na bola, apita o árbitro Gustavo Holanda Souza. Tem bola rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vai, Ponte, vai, Macaca, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ao lado do André Luiz, ao lado do Frank Francisco, do Lucas de Souza hoje, trazendo todas as informações do placar ao vivo, futebol interior, do Felipe Marques e ao seu lado, torcedor. Rapidinho aqui nas redes sociais, o Ivan Oliveira, bom dia, Corsato, Frank e André, mais uma vitória da Macaca hoje, para confirmar a liderança. O Osmar Dangar, Leme é uma cidade bonita e acolhedora, tá dizendo ele aqui. Começou. Ivan Oliveira, Guipira e Eliel vão deixar suas marcas hoje. Ponte 2-0. Placar ao vivo, futebol interior, Lucas de Souza. Começou lá na Rua Javari, Carlão. Bola rolando para Juventus e Portuguesa Santista. Mais tradição que isso, impossível, hein? O Lucas vai acompanhar esse jogo e trazer todas as informações para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Comecinho de jogo em Leme, no Bruno Lazzarini. A bola rola para Ponte Preta e Lemense. Macaca tomando as cabines de rádio e televisão como referência lá no Majestoso. Macaca estaria atacando para o gol do portão de entrada, defendendo o gol que seria o gol da linha do trem. Vem o time do Lemense, bola aqui pela ponta esquerda com o Douglas. Ele que é o artilheiro do time com 4 gols na competição. Chega a zaga da Ponte com o Thiago, mete o pezão na bola, tira, joga a bola para a lateral. É lateral para a equipe do Lemense fazer a cobrança. Vem o Zulão para fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Ramires para colocar a bola dentro da grande área. Levantou fechado na boca do gol. Toca de cabeça ali o Jean Carlos, vem o Guipira, o árbitro tá marcando posse de bola para a equipe do Lemense, não marcou falta não, 2 minutos passados, primeiro tempo de jogo 0-0, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ramires pra bola, levantou fechado na boca do gol. O Kaique França dá um soco na bola, tira, joga a bola, liga de fundo, escanteio pro Lemense, André. O Kaique França acabou dividindo da cobrança de lateral com o camisa número 9, que é o jogador Eduardo. Ele acabou de soco, mandando pela linha de fundo. É escanteio lado direito, primeiro do jogo. O Lemense vem 0-0 no Brunão. Agora descobri por que o Valdívia tem o apelido de Valdívia, né? De longe, assim, ele lembra aquele Valdívia do Palmeiras. Vem ele para fazer a cobrança, perna esquerda, levantou baixinho. Primeiro pau, Jean Carlos, meteu a perna esquerda na bola, tirou, jogou bola para lateral. Valdívia vem para fazer a cobrança do arremesso, toca a bola para Ramires. Ramires para Valdívia, vem na marcação ali para cima dele o Guipira, chuteiras brancas, joga a bola para lateral, é lateral para a equipe do Zulão fazer a cobrança. Ramires, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual, vai colocar a bola na grande área de novo. Vem Ramires, tem força nos braços, levantou fechado na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira, o Guipira completa, só que tira errado, a bola volta aqui pelo meio, vem o Samuel, bate, a zaga da Ponte tira, a bola volta aqui pelo meio, o árbitro vai pegar falta, hein? Vai pegar falta pro Lemense, caiu estranho ali o jogador da equipe do Lemense, o jogo tá parado, é falta perigosa, meia esquerda, campo de ataque, falta que leva perigo pro gol da Ponte, André. E muito perigo pelo lado esquerdo, tá caído o jogador do Lemense no chão, é falta que favorece ao Zulão. Vamos ver aí quem vai pra cobrança, é ele mesmo, camisa número 10, o Valdívia na bola e o Kaique pede 4 na barreira. O camisa número 10, o Valdívia, ele para fazer a cobrança. O 11 também, o Douglas tá por lá. Tem 4 gols da competição pro time do Lemense. Bola rolando, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ponte coloca 1, 2, 3, 4 homens na barreira. O goleirão da Ponte, o Kaique França. Começo de jogo, começo de espetáculo. Ponte líder, 29 pontos. Time do Lemense, nesse momento, com 13 pontos ganhos na competição. Lemense, 13 pontos ganhos da competição. Valdívia, para a cobrança da falta, bateu direto pro gol. Passou a barreira, procurava o canto alto do goleiro Kaique França. Ela saiu, linha de fundo, tiro de volta para Macaca, André. E pegou bem embaixo da bola, o Valdívia de perna esquerda. A bola passou sobre o ângulo direito da meta de Kaique França, foi embora. Tiro de meta para Macaca, continua
0-0 em Leme. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando aqui da nossa jornada, hein? Tem corte de barba e cabelo, apresentaço da Alfa Barber Clube pra você. No YouTube, coloque eu quero. No Facebook também eu quero. No WhatsApp, manda nome, bairro e cidade pra concorrer. Samuel trabalha a bola aqui pra equipe do Lemense. Ele vira o jogo, trabalha a bola aqui um pouco mais atrás. Volta a bola pra equipe de Leme, trabalha a bola com Bonilha. Bonilha pra Samuel. Na ponta à esquerda, tentou tocar a bola ali pro Acácio. Chegou a zaga da equipe do Lemense, tocando na bola. A bola acabou saindo para a lateral. Carlos Eduardo Lemos Matozinho está dizendo aqui que o campo tá ruim. A bola só tá pingando. Lateral para Ponte, lateral para Macaca. Vem o time da Macaca trabalhando bola aqui no campo de defesa. Bola do Everton, toca a bola para Kaique França. Marcação sob pressão ali. Chega o camisa número 9, o Eduardo. A bola volta para o Everton. Lateral direito da Macaca, 5 minutos, toque de 5. Passado Zé, primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Lemense, Série 2, Campeonato Paulista. Valdívia no peito. Ele volta essa bola ali pro Acácio. O Acácio trabalha a bola ali pro camisa número 8, que é o Bonilha. A bola acaba saindo para lateral. Lateral para a equipe do Lemense fazer a cobrança do esquerdo, campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Viviane Cristina tá ligado com a gente. É um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Pronto, já gastei a queimação do teaser que eu tinha aqui. Não posso mais queimar teaser nenhum, senão seria obrigado a pagar uma multa para o nosso comercial. Viviane Cristina, bom dia, bom trabalho. Aquela transmissão com emoção, mas a Ponte vence pelo placar de 1-0. Já mandei abraço aqui pro Luiz Pereira nos Estados Unidos. Manda abraço para você de novo, Luiz. Carlos Eduardo Lemos Matozinho no Facebook, Osmar Dangar, também ligado com a gente, valeu. Vem o time do Lemense, bola aqui pela ponta. Olha o Valdívia, tá tocando bastante na bola aí, hein? Ele vira o jogo para Bonilha. Bonilha trabalha a bola na ponta à esquerda, bola ali pro Acácio, lateral sobe, sai da ponta, vem pro meio, vem, sai da ponta, fez o passe, virou, trabalhou bola pro Valdívia. De primeiro, passe muito forte na saída de fundo. Tiro de volta para Macaca Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Renata Dalgalo tá ligada com a gente também. Oi, Renatinha. Aquele abraço, minha querida. Bom sábado, bom final de semana. Tiago Oliveira põe bola aqui no campo de ataque, bola para Guipira. Guipira vem na marcação, chega a zaga da equipe do Lemense, tira a bola, volta pro Douglas. Foi pro chão, o árbitro para marcar a falta. É falta para a equipe de Leme fazer a cobrança. Falta pro Lemense, segunda, 8 da noite. Tem Hora da Macaca. Vamos trazer os melhores momentos de Lemense e Ponte, as notas do jogo e prospectar a Ponte na Copa do Brasil contra o Fluminense do Piauí na terça às 9h30. Trabalha a bola aqui o time do Lemense no campo de defesa, bate na bola o Nicolas, põe a bola aqui pro campo de ataque, não tinha ninguém no time de Leme. A bola vai ficar com o Kaique França, com seu uniforme todo vermelho, chuteira azul, tarja amarela de capitão no braço esquerdo pro time da Ponte. Ele trabalha a bola no campo de defesa, a bola pro menino Edson. Edson trabalha a bola para Tiago Oliveira. Tiago Oliveira, garotos da base do time da Macaca. Vem trabalhando bola aqui para Kaique França. Kaique França, goleiro da Ponte, vai trabalhar a bola com a perna esquerda. Sai da grande área, toca a bola para Tiago Oliveira, camisa número 13. Tiago volta essa bola aqui no campo de defesa, a bola para o Kaique França. A Ponte vai tocando bola nesta manhã de sábado no Bruno Lazzarini, na Vila Boa Vista, em Leme. Trabalha a bola do time da Macaca, a bola aqui pro campo de ataque, era pro Beliel. Ele não pegou, a bola voltou para Bonilha, ganhou recuperação de bola pro Valdívia, na ponta esquerda. Ele já trabalha a bola ali pro Kleber. Kleber pede a bola, volta essa bola aqui um pouco mais atrás, procurava o Acácio, último toque do jogador da Ponte, ela sai para lateral para a equipe de Leme fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda, lateral cobrado, bola vem pro Douglas, aberto. Rapaz, esse Douglas tá em tudo quanto é canto do campo, hein, agora tá lá na ponta esquerda, a bola vem pro campo de ataque, quem sabe pra Ponte, era pro Eliel, a zaga tirou, a bola voltou pelo meio, o Nicolas tirou, mas o árbitro tá pegando uma falta. Também ele para tudo, hein, velho. Não pode encostar que tá parando ali o Gustavo Holanda Souza, 24 anos, ele que é assistente administrativo e tá na Federação Paulista de Futebol desde 2018, já apitou 2 jogos nesta Série 2, incluindo, como eu disse há pouco, um jogo do Lemense na derrota pro Noroeste em Bauru pela 8ª rodada. Vem trabalhando bola o time do Lemense, bola com Samuel toca errada, a bola voltou pro time da Macaca, bola com Cássio Gabriel troca a bola ali pro Filipinho, Filipinho perdeu, era o Luiz Felipe que tava ali, recuperação de bola pro Eduardo, sai da ponta, vem pro meio, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora ela saiu. Linha de fundo, não era o Eduardo não, hein?
Era o Kleber, camisa número 19 lá pela ponta esquerda, ele bateu, já saiu de linha de fundo, tirou de volta pra ponte, André. E como você bem disse, o Filipinho acabou perdendo a bola no meio campo, toque do Samuel para o Kleber, que veio trazendo, chutou forte de perna direita, porém a bola passou à direita da meta de Kaique França, tiro de meta para a ponte, continua 0-0 em Leme, informação para Ridier. E o comentarista pegou no microfone, quer falar? Fala, Frank. O Júnior Tavares, gente, perdeu a bola. Júnior Tavares que perdeu a bola lá no meio. Pode corrigir, Frank, ninguém aqui é dono da verdade, não. Bola para Kaique França. O torcedor vai queimar os meninos depois. Não, foi o Júnior Tavares, é sério. Falei 2 vezes e errei. Falei Luiz Felipe e depois Filipinho. Bola voltou pelo meio, era ali pro camisa número 22, o Júnior Tavares perdeu, não tá esperto não, e agora for tocar a bola aqui, o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, nosso ouvinte aqui, já flagrou de primeiro, o campo tá ruim, e o Kaique França foi pegar a bola, se tivesse próximo do gol, né, ia ter trabalho. Bola aqui para a equipe da Ponte, trabalha a bola ali no meio, bola para a equipe da Macaca, aí sim é o Luiz Felipe, ele vira o jogo, toca a bola ali pro Everton, o Everton trabalha a bola para a equipe da Macaca, bola para Cássio Gabriel, vem o Cassinho, fez a finta, fez ali o 360, ganhou, fez o passe, tentou tocar a bola ali pro Eliel, chegou a zaga, tirou, a bola voltou com o time do Lemense, tira errado, ganhou o Edson, ganhou pra Ponte, trabalhou, bola no meio, pra Macaca, bola ali pro Guipira pra Júnior Tavares, tá na ponta esquerda, passou Jean Carlos, Tavares, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do Sulão, tira, bola volta aqui pelo meio, Thiago Oliveira, trabalha a bola aqui pro Júnior Tavares, Tavares para Jean Carlos dominou essa bola pra Ponte, falta não, deu vantagem, bola pro Júnior Tavares, trabalha a bola pro Guipira, foi pro chão, ficou pedindo pênalti, o árbitro não deu, a zaga da equipe do Nemense tira, joga a bola pra lateral, o Guipira tá bravo, hein, tá bravo porque ele pede pênalti, o Guipira. Deixa eu ver melhor aqui, viu, André, eu quero ver melhor esse lance, viu, André, vamos lá, ó. Sei lá. Fernando. Você achou que não foi nada, né, André? Daqui a pouco quero que o Frank fale. Bola aqui pela ponta esquerda, Jean Carlos por baixo. Chegou Ramires, Cira, joga a bola pra lateral. Foi ou não foi pênalti, Frank? Teve um toque, mas o juiz não vai dar um pênalti desse, não. Eu achei que não foi, não. É lateral aqui pra equipe da Ponte fazer a cobrança. E já vai conversar ali com o Hélio dos Anjos. Camisa número 3, o Nicolas, que tava na jogada ali, hein? Era o Nicolas, mas não, às vezes acabaram um trombando no outro. Trançou o pé só. Vem bola, vem Jean Carlos, cruzou, a zaga tirou, a bola voltou pra Ponte, Júnior Tavares tentou fazer o passe pelo meio. Fique esperto aí, Júnior. Fique esperto aí, Tavares. A bola acabou saindo, a zaga tira lateral pra Ponte no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. É placar do futebol. O tempo passa o tempo, aproveite da melhor forma o tempo, porque ele passa. 12 minutos passados desse primeiro tempo, 33 para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Bruno Lazzarini, Vila Boa Vista em Leme, 0 Ponte, 0 Lemense, 12ª rodada, Série A2, Campeonato Paulista, placar ao vivo, futebol interior, Lucas de Souza. Lá na Rua Javari, 13 minutos de jogo, por enquanto 0 para o Juventus, 0 também para a Briosa, Portuguesa Santista. E Carlão, tá tendo Campeonato Brasileiro Feminino, viu? Por enquanto o Corinthians vai batendo o Ceará pelo placar de 1-0 e o Internacional empata com o Atlético Paranaense. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ponte vem, Luiz Felipe, cruzamento, a zaga tira, voltou, trabalhou, sobrou pra Ponte, Júnior Tavares vai queimar, ali bateu pro gol, pra fora. Passe, vai embora. Rapaz, que perigo. O Júnior Tavares bateu com a direita que não é a boa, hein? Ela saiu, ele tá pedindo desvio ali, mas ela passou, ó, pra você que tá comigo na câmera. Isso aqui, ó, da trave esquerda do goleirão Igor, quase o primeiro gol da Ponte, ia ser com a perna direita do Júnior Tavares, André. E pra mim desviou, porque no cruzamento do Luiz Felipe, a zaga acabou espanando, sobrou de frente para o Júnior Tavares, como você bem disse, não pegou com a perna boa, a direita, porém no chute, a bola acabou resvalando no zagueiro do Lemense, quase a Macaca abre o placar em Leme. O Wilson Correia Lula dos Santos está dizendo que foi pênalti, ele tá com o Frank. O Joel da Silva, bom dia, tamo junto. Renata Dalgalo também tá ligada com a gente, valeu Renatinha. Valeu, obrigado pela sua participação, ô Frank. Quase 14 primeiro tempo, 0 pra Ponte, 0 pro Lemense, que chute agora do Júnior Tavares, quase a Ponte abre o placar. Carlos, é triste ver futebol com um estádio, um gramado nessas condições. Isso deixa a gente triste, né? Realmente é o famoso jogo
pipoca na panela, né, a bola. A bola é pipoca na panela, ela não para. Você tenta dar um passe aqui, ó, é ridículo. Mas, Carlão, o jogo tá no começo, as equipes ainda estão se estudando. A Ponte hoje tem 2 adversários, a Lemense e o Estádio. E tocar a bola nesse estádio aí é terrível, hein? Ó, que dificuldade, dá dó dos jogadores. Mas tá bom até aqui, Carlão. Vem Ponte, bola com o Guipira, tentou dominar, o Eliel também não conseguiu, a bola voltou pro time de Leme, sobe ali o Edson, tira de cabeça, a bola volta aqui pra Lemense, o árbitro tá pegando impedimento. O jogo tá parado, impedimento do ataque do Zulão, Canais Futebol Interior. Aqui nós vivemos, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Ponte vem no campo de ataque, Cássio Gabriel toma a bola, zaga tira, bola volta pra Macaca, bola para o Luiz Felipe, na direita pro Everton, cruzamento, levantou, tocou na boca do gol, passa por todo mundo, o Guipira vai correr atrás da bola, correu, pegou, não saiu essa bola não, hein, o Guipira pegou, vem a bola com a perna direita, faz o passe para Júnior Tavares, volta a bola para Jean Carlos pro Guipira, o Tavares passou, pediu, o Guipira vem, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira. Joga a bola, linha de fundo, mete a cabeça na bola aqui, o camisa número 5, o Samuel, escanteio pra Ponte, primeiro escanteio pra Macaca no jogo, André. Desligado. O toque de cabeça do Samuel, camisa 5, bola pelo escanteio, vem para a cobrança, o 21, Cássio Gabriel na bola. E a assessoria de imprensa do Lemense colocou que o Igor seria o capitão do time, mas é o Samuel, camisa 5, que tá com a faixa de capitão. É escanteio para a equipe da Macaca fazer a cobrança, vem Cássio Gabriel para fazer a cobrança do escanteio, lado esquerdo, escanteio para Ponte, já passamos de 15, 16, primeiro tempo, Cássio Gabriel para a bola, levantou, fechado, sobe a zaga do Lemense, tira, a bola vai voltar, vai tocar na cabeça da bola aqui o jogador da equipe da Ponte, que era o Filipinho, a zaga tirou, a bola voltou pra Macaca, Luiz Felipe, vai na ponta direita, vai pra linha de fundo, vai pra fazer o cruzamento, trouxe a bola pra perna esquerda, cruzou, a zaga tirou, a bola voltou, vem Eliel, briga ali com o jogador do Lemense, tira a zaga de Leme, aí o cara saiu com bola e tudo, né? Saiu com bola e tudo, a bola saiu pra lateral pra Ponte, Luiz Felipe bate, toca a bola aqui no meio, bola pro Edson, vem trabalhando bola aqui, o zagueiro da equipe da Macaca, vem saindo, passa ali aquele perigo gramado, o Thiago pede, só que ele foi seguro ali pelo Eduardo, camisa número 9, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ponte vinha aqui pro campo de ataque, o Júnior Tavares podia bater, não bateu, a zaga tirou, a bola voltou pra Ponte de novo, Gui Pira. Tem que ter mais calma pra fazer esse passe, né, Gui? O Gui parece que quer fazer tudo na pressa. Aí não dá, né? Ele baixa a cabeça e vai que nem um touro maluco. Não dá, né, Gui? Vai com mais calma aí, querido. Bola pro Samuel. O Samuel trabalha a bola, a Ponte recupera. Marcação alta do time da Ponte. Bola com o Luiz Felipe. Toca a bola pro Everton na ponta direita. Fez que ia cruzar, não cruzou. Veio ali na marcação pra cima dele o Acácio. Volta a bola pra Macaca, a bola pra Filipinho. Filipinho trabalha a bola pra equipe da Ponte. Toca a bola aqui pro Thiago Oliveira. Thiago Oliveira tem o Jean Carlos pedindo bola aqui na ponta esquerda. O Guipira tá mais pelo meio. O Jean Carlos faz o passe. Tocou pra quem? Tocou pra ninguém. Bola voltou pro Valdívia. Valdívia toca essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pra Bonilha no peito. Faz o passe aqui na ponta esquerda. É pro Kleber, se pegar é perigo, vem, o Thiago tira. Joga a bola para a lateral número 11, ali o Douglas que estava na jogada, chega a zaga da Ponte, tira, lateral cobrado, o próprio Douglas bate, toca a bola para Bonilha, Bonilha na ponta direita, toca a bola para Valdívia, Valdívia é habilidoso, hein, camisa número 10, perna esquerda, vira o jogo, na ponta, para Cássio, Acácio deixa a bola pingar, pingou, dominou, era no chão, volta um pouco mais atrás, bola ali pro camisa número 4, o Gabriel Caran toca a bola na ponta, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, toca de cabeça para fora! Apareceu entre os zagueiros, o Eduardo estava sozinho. Era ele, a bola e o gol, ele cabeceou, ela passou por cima do gol da Ponte. Quase o primeiro gol do Zulão. Ia dar ruim pra Macaca aí, hein, André? E o detalhe que no bom cruzamento do Acácio, ele levantou a cabeça e cruzou, entrou na cara do goleiro Kaique França. O camisa número 9, Eduardo, testou forte para a sorte da Macaca por sobre o gol do arqueiro Ponte Pantano. Continua 0-0 em Leme. Informação para bebidas, Poti. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável.
Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vivi Vicente no Facebook escreveu: cheguei, Sérgio Soares, vamos, macaca. Valeu, Osmar Dangar, tá todo mundo ligado com a gente. Mais um passe errado da Ponte, aqui pela esquerda, lateral para a equipe do Zulão fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você tempo e placar do futebol. Quase 20, 19h30 passados do primeiro tempo, 25h30 para terminar o primeiro tempo de jogo. Aproveite o tempo porque ele passa. E como passa o tempo? Te contei não. Giro do giro, girando o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista, 12ª rodada. Em Leme, no Bruno Lazzarini. Lemense, Ponte, Lemense. Tudo igual, 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Lucas de Souza. Lá na Rua Javari, por enquanto, ninguém é de ninguém, Carlos Corsato. Juventus 0, Portuguesa Santista também 0. Pela Série A2, daqui a pouquinho, Rio Claro e São Caetano. Comercial e Veloclube. 15 de Piracicaba e Monte Azul. Oeste e Taubaté. E Novo Horizontino e Noroeste, falando também do Paulista da Série A1. Hoje, daqui a pouco, às 3 da tarde, Água Santa e Botafogo, Red Bull, Bragantino e Ituano, São Paulo e São Bernardo, e Inter de Limeira e Guarani, com transmissão dos canais Futebol Interior. Eu vou estar nessa aí, Carlão. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Uma crise lá fora. Não, foi eu que fiz. Bola para a equipe do Lemense aqui no campo de ataque. Vem, Lemense. Bola para o campo de ataque, muito forte. O passe. Só que a bola pegou ali no jogador da Ponte, né? E saiu. Só que saiu para lateral porque pega no pau da bandeira. Sai para lateral. É rente ali ao pau da bandeira. Bola para a equipe da Ponte ou para a equipe do Lemense? É bola para o time do Lemense, né? Creio eu. É sim. Para o Lemense. Mas que demora para os caras bater. Parece que não tá com pressa nenhuma, hein? É verdade. Ô, Carlão, o juiz já tá conseguindo, hein? O time da Ponte tá irritadíssimo. Cássio Gabriel, Filipinho agora foi às nuvens com o juiz. Uma bola dividida é bola da defesa, não tem nem que esquentar, né? Ele deu pro Lemense lateral. Acácio, para cobrança do arremesso manual, levantou, tocou na grande área, o Eduardo sobe, a zaga da Ponte tira, a bola volta para Valdívia, para Acácio, vem de novo, cruzamento, muito forte, foi um chute, né, isso aí, né? Chutou, ela saiu, linha de fundo, pegou no pau da bandeira e saiu, linha de fundo, tiro de volta para Ponte, sem perigo, né, André? Sem perigo, tiro de meta para Macaca e, como você bem disse, também o Frank, a irregularidade do gramado do estádio Bruno Lazzarini, isso desde há muito tempo é assim, é o terreno, não sei se é o terreno, o que é, ou a forma que é do plantio dessa grama, a forma do tipo de corte, sempre deu muito problema, aliás, muitos buracos na época, né, dos anos 9 a.C., né, Frank Francisco, quando eu estava lá em 86, tinha muitos buracos. Quem vence o jogo? A nossa enquete no Facebook e no YouTube. No YouTube, 71% vitória para Ponte, 23% para o Lemense, empate 6%. Vai votando lá, mete o dedo no like na nossa transmissão. Ponte trabalha a bola aqui pela direita, Luiz Felipe recebeu do Everton. Volta essa bola um pouco mais atrás para o Edson. Menino que a Ponte Preta e o pessoal da base da Ponte põe muita confiança nesse zagueiro, hein? Bola para Thiago. Aliás, a zaga hoje toda da base da Ponte. Pela direita, o Thiago Oliveira bate na bola. Ela sai, lateral para a equipe de Leme fazer a cobrança. Chegamos na metade do jogo, 22h30. Passados do primeiro tempo, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. E aumentou bem o público, hein? Torcida lá de Leme chegou, torcida da Ponte também. Bom público no Bruno Lazzarini nesta manhã de sábado, comecinho de final de semana. Tem muita bola rolando aqui nos canais Futebol Interior para você. Daqui a pouco, 4 da tarde, o Lucas de Souza vai transmitir Internacional de Limeira e Guarani. O jogo é em Sorocaba com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. 7h30 da noite, tem mais Série A2. Novo Horizontino em campo pela Série A2 contra a equipe do Noroeste. É jogo de time que está na ponta da tabela, hein? Novo Horizontino terceiro, o Noroeste quarto colocado da competição. 7h30 da noite com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Amanhã tem mais bola rolando. 4 da tarde, Operário e Curitiba. Esportes Malaguenha. Transmissão do jogo para você ligado aqui dos canais Futebol Interior com o Moura Júnior. Aliás, lá
última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense, Operário e Curitiba. E às 18h30 tem Palmeiras e Ferroviária com os campeões da bola, o José Roberto, o Marquinhos Chiochini, todo mundo na transmissão desse jogo aqui para os canais Futebol Interior e para Cultura FM lá de Araraquara. A Ponte vem, bola aqui para o campo de ataque. Cássio Gabriel pisou na bola, o Cássio, a bola voltou para o time de Leme, lá na ponta esquerda, é perigo, vem Lemense, bola com Douglas, vai queimar dali, bateu pro gol, fraquinho. Boa defesa. Tem Foi gol. O Kleber, que bateu, o goleirão da Ponte, foi pra ela, fez a defesa. Placar ao vivo, Futebol Interior, Lucas de Souza. É gol da Briosa lá na Rua Javari, Carlos Corsato. A Portuguesa Santista abre o placar contra o Juventus. Agora no placar da emoção, Portuguesa Santista 1, Moleque Travesso 0. Portuguesa vai a 25 pontos, né? Na segunda colocação da competição ainda, né? Mas com 3 pontos a mais. O Novo Horizontino joga contra o Noroeste às 7h30 da noite. Ponte vinha aqui pro campo de ataque, a zaga da equipe do Lemense tirou, a bola tocou pro Douglas, o camisa número 11, ele tenta fazer o passe na esquerda lá pro Acácio, o Acácio não pegou, a bola acabou saindo pra lateral pra Ponte, lá no campo de ataque. Você ouviu aí o toque de 25 passados desse primeiro tempo, 20 pra terminar no primeiro tempo de jogo. Ponte, Lemense em Ponte, tudo igual, 0-0, a Ponte Preta com esse resultado segue na liderança, né, isolada, não perde, a liderança vai a 30 pontos, e o Lemense nesse momento vai indo a 12 pontos, né? Mesmo número de pontos aqui do Rio Claro, que também tem 12 pontos na competição, na 12ª colocação. Porém, contudo, entretanto, o Rio Claro com um jogo a menos. Olha a zaga da Ponte perdendo a bola. Aí o Kaique França sai com os pés, parecendo aquele goleiro líbero de futsal. Toca errado o time da Ponte e deu ruim, hein? Bola lá pela direita, vem o time do Lemense na ponta. Vem ali o Kleberson na marcação, pra cima dele chega a zaga da Ponte pra tirar. É o Luiz Felipe que tá por ali. Camisa número 14. Ele que tá como meia, mas tá ali na lateral, jogou muito, tá jogando muito tempo já como lateral, sai trabalhando, bola pra Ponte, bola pro Júnior Tavares, Tavares vem, disputa de bola com ele ali, do camisa número 6 do seu Acácio, o Acácio fez falta pra cima do Tavares, o jogo tá parado, é falta pra Ponte no campo de defesa. Canto alto do seu televisor, canto alto da sua tela, canto alto do seu smartphone. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, o Thiago tenta fazer o passe, a zaga da equipe do Lemense vem pra tirar a bola ali com o Gabriel. Gabriel toca a bola aqui na ponta direita, a bola pro Douglas. Douglas vem, disputa com o Filipinho, falta. O jogo tá parado, Frank, quase 27 deste primeiro tempo. Fala do jogo, Lemense, Ponte, tudo igual, 0-0, uma chance clara pra cada lado, o jogo tá empatado. O jogo tá praticamente muito igual, Carlos. A Ponte está com muita dificuldade na questão do gramado, né? E qualquer bobeira aí pode sair gol para qualquer um dos lados. Agora a Ponte precisa ter um pouquinho de calma, Carlos. Eu tô com você. O Gui, se ele tiver um pouquinho de tranquilidade, né? Se ele pegar aquele desespero do Pablo Diego, fica chique. Ele até que vai bem, mas na hora de definir o último passo está complicando. Carlão, torcedor pontepretano. Jogador que tá me enchendo os olhos na partida de hoje, hein? Eu não vi ele errar passe ainda, Carlão. Filipinho, hein? E toca bonito na bola. E vou falar de novo, outro dia eu falei isso pra você. Ele me lembra o Humberto Foguinho. Ele é até fisicamente, estatura, a batida na bola com a canhota. Que interessante. Ficar de olho nesse jogador, Carlão. É que o Foguinho jogava mais à frente um pouco, né? E ele é mais recuado. E quem recuou o Foguinho pra cabeça de área, você se lembra ou não? Não. O Foguinho foi recuado pela cabeça de área em 2003, com o Nelsinho Batista, se não me engano, certo, que era o treinador na época. Certo. Foi pra volante e achou a posição dele. Ô André, o jogo tá parado aí, né, André? Jogo parado, parada técnica para a hidratação dos jogadores, tanto de Ponte como do Lemense. Aí a torcida da Ponte, em bom número presente no estádio Bruno Lazzarini, o Brunão. Informação para Store Colchões. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável.
Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, o Sérgio Soares está com a gente, o Aparecido Alves da Silva. Bom dia, equipe show de bola, chegando agora, bola pra cima deles, Macaca, abraço pra todos os macacos. Toda segunda-feira, 9 da noite, Rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte e Futebol Interior. Sinal aberto na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado. Pelo YouTube também você pode assistir em Conecta Esporte Futebol Interior com o Guina Paiva, com o Arthur Eugênio e também com o Ederaldo Poi. Bom, bola rolando de novo, 2 minutos para parada técnica, de 27 até 29. Bola pro time da Macaca na ponta esquerda. Trabalha a bola o time da Ponte. Bola com o Cassinho. Gabriel, ele vira o jogo. Aqui na ponta, vem Cassinho. Perna esquerda, bom passe pro Guipira. Olha para cima, vem, disputa, bola com ele ali, o Nicolas, o camisa número 3. O Guipira ganhou e deixou o Nicolas na saudade. Vai o Gui, troca essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola para Júnior Tavares. O Jean Carlos perde na ponta, o Tavares cruza baixinho, sobe a zaga, tira no peixinho, subiu ali o Caran, tirou, jogou a bola para lateral, o Guipira, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual, tava lá pedindo a bola também, o jogador da Ponte ali, mas o árbitro fala que a batida é um pouco mais atrás aqui, né? A batida é um pouco mais atrás. Bola ali pelo meio. Trabalha a bola o time da Ponte. Bola com o Jean Carlos. O Jean Carlos toca a bola para o Eliel. Vai correr ali em cima do Igor. Sai no gol. O goleirão da equipe do Zulão tira. Você ouviu o toque de 30 minutos, 30 passados deste primeiro tempo. Tá 0-0. O Igor faz a ligação direta. A bola ali para o Eduardo. O Eduardo não dominou. A bola ficou para o Kaique França, que sai do gol. Sai jogando para a equipe da Ponte. Toca a bola para o Edson. Camisa número 4. Sai jogando o zagueirão da base do time da Ponte. Toca a bola ali na ponta direita. A bola para o Everton. O Everton vem para o cruzamento. Cruzamento baixinho ali pro Eliel, né? O Eliel, quando espera embaixo, os caras estão tocando em cima. E quando ele espera em cima, os caras cruzam embaixo. Bola para Júnior Tavares. Tavares no meio, já trabalha a bola para a equipe da Ponte. Bola para Luiz Felipe. Luiz Felipe veio, levou ali o toque do Samuel, mas ganhou vantagem. Bola para o Everton. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça. Mas não pegou legal, não, ele é o último toque foi do jogador da equipe do Lemense, hein? Bola saiu pra lateral pra Ponte. Vem Jean Carlos pra fazer a cobrança do arremesso manual. O Júnior Tavares deixa pra ele. Jean Carlos vem ele pra fazer a cobrança do arremesso manual pra equipe da Macaca. Ele toca a bola ali na ponta, virou, tocou a bola pro Eliel. Eliel vai pra fazer o cruzamento, tem um gol na competição. Um gol pela Ponte Preta nessa Série A2. Último toque do jogador da equipe de Leme. E a bola sai linha de fundo. Escanteio pra Ponte, André. O último toque foi do camisa número 3, o jogador Nicolas, bola pela linha de fundo, escanteio, lado esquerdo, favorece a Macaca. Júnior Tavares, camisa 22 na bola. É o terceiro escanteio no jogo, pra Ponte é o segundo. Vem Júnior Tavares, na ponta esquerda, camisa número 22. Vem ele pra fazer a cobrança do escanteio pra Macaca, quase 32, primeiro tempo. 0-0 Lemense, Ponte Lemense. Quem sabe agora o primeiro gol da Ponte hoje com o time todo reserva. Só o Kaique França de titular, Só o Kaique França de titular. E talvez o Everton, né? Que vai, ou o Everton ou o Luiz Felipe, que com certeza serão escalados pro jogo contra a equipe do Fluminense do Piauí na Copa do Brasil na terça. Cruzamento, sobe a zaga da equipe do Lemense, tira. Mais um escanteio, terceiro pra Ponte no jogo. Vem Júnior Tavares, mesmo lado, ponta esquerda, vem bola na grande área do time de Leme. Escanteio pra Ponte. O Thiago tá ali, briga com o Samuel. Mas já tem jogador caído ali, o árbitro vai olhar, o Gustavo Holanda Souza, 24 anos, vai olhar, fala que não quer empurra, fala que não quer agarra, mas não adianta nada. É a mesma coisa do pai, né, que deixa a filha, né, como eu lá em casa, fazer tudo que quer. Fala pra não fazer, ela faz e fica por isso mesmo. Vem escanteio, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do Lemense pra tirar. A bola vai ficar no campo de defesa. Ô Frank, eu não sei se é impressão minha, né? Se só é a minha impressão, mas parece que não vou contar pra ninguém, mas parece que os dois times estão satisfeitos demais com esse 0-0, hein? Ah, Carlão, a temperatura tá muito forte também, né? E a Ponte, como eu te falei, ela tá com uma dificuldade de se adequar, né? É terrível jogar num campo desse, Carlos. Então, estão tentando achar tempo de bola, a melhor forma de jogar. Precisa caprichar um pouquinho nessas bolas alçadas na área. E um campo desse, ele favorece para um detalhe que eu não tô vendo o time da Ponte fazer, Carlos. Arremate, tem que bater pro gol. E eita, juizinho chato de novo, hein, Carlão? Falta só tem pra um lado, rapaz. O André Luiz, anota aí, informação do nosso companheiro, nosso parceiro Anderson Grigoletto. O goleiro do Lemense não é o Igor não, tá? Por isso, inclusive, que ele não tá como capitão. Foi trocado ali por Samuel, camisa número 5. O goleiro que tá aí é o reserva. É o Kaique. Kaique. Diz que o goleiro Igor sentiu
no aquecimento e quem tá no gol, portanto, é o Kaique. É o Kaique que está no gol, camisa número 12. Kaique Sena. Então temos 2 Kaiques no gol, né? Do Lemense, o Kaique Sena, e da Ponte, o Kaique França. Tem gol. Então, obrigado, viu, ô Grigô? Obrigado por estar conosco já. Informação do placar ao vivo, porque a Ponte vem. Olha a Macaca, Guipira, trouxe a bola pra perna direita, vira o jogo, toca a bola pra Cássio Gabriel. Na direita tem o Everton, toca lá, Cássio, toca lá, Cassinho. Bola na ponta direita pro Everton. Na direita, pede o Filipinho. Ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Voltou, trabalhou. Bola na ponta direita com o Filipinho. Trabalha a bola com a perna esquerda. Valdívia vem na marcação pra cima dele. O Filipinho passou. Foi um dos destaques da Ponte do Sub-23 naquela viagem, excursão para Portugal, Filipinho. Ih, fez falta, hein? E aí chegou o Valdívia, também empurrando ali o jogador da equipe da Ponte, o Filipinho pegou a canela do 8 ali, o Bonilha do time do Lemense, hein, André Luiz? Que está se contorcendo em dores no gramado do estádio Bruno Lazzarini. Quem chegou por ali foi o meia dúzia da Macaca, que é o Filipinho. Pegou bonito, do jeito, né, que o pessoal gosta de pegar. É falta pelo lado esquerdo, favorece a equipe do Lemense. Continua 0-0 no Brunão. Informação para Ovos, Satoshi. Fala, Frank. André, confirme pra nós. Eu acho que ele tomou amarelo, hein? Tomou. O camisa meia dúzia foi amarelado. O primeiro do jogo, primeiro para jogadores da Ponte. Felipinho, meia dúzia, amarelado. Informação para Jump Esportes. Bola no campeonato rolando e o placar ao vivo informa porque tem gol. Vai, Lucas de Souza. Tem gols, Carlos Corsato. Primeiramente informando o gol de empate do time do Juventus lá na Rua Javari. O moleque travesso com estilingue na mão, estilingue Gobriosa empatou o jogo 1-1. E no Campeonato Brasileiro Feminino, a primeira rodada hoje, o Ceará segurou o Corinthians até os 25 do primeiro tempo. O Corinthians vencia só por 1-0. Em 10 minutos o Corinthians fez 4 gols. Em 10 minutos ele fez 4 gols, vence o Ceará pelo placar de 5-0. A informação do placar ao vivo Futebol Interior, Carlos Corsato. Legal, esse é o Lucas de Souza trazendo as informações do placar ao vivo. O Lucas que faz Guarani Internacional de Limeira, 4 da tarde, com Wagner Ferreira, com Claudinei Corsi e com Albert Cavalcante. Vem Luiz Felipe, trabalha a bola pra Ponte, volta a bola ali pro Edson. Edson tentou tocar a bola pro Everton, a zaga tirou, mas a bola voltou. Amarelo pra quem, ô André? É o segundo do jogo, camisa número 5, Samuel, capitão da equipe do Lemense, amarelado. Informação para Prone Alimentos. Vem Ponte, olha o Luiz Felipe, cruzamento pro Eliel, por baixo, chega a zaga da equipe do Lemense, tira. Joga a bola, linha de fundo, o Nicolas. O Eliel tava lá pra colocar essa bola pra dentro do gol, mas o Nicolas agora fez o trabalho dele, né? Fez certinho, foi muito bem, porque o Eliel, tava lá pra mandar a bola pra rede, escanteio pra Ponte lá do direito, André. E no bom cruzamento pelo setor direito do Everton. Se não fosse o pé direito, o salvador do Nicolas, como você bem disse, o Eliel empurraria para o fundo das redes. Escanteio para a Macaca, o Everton na bola. Olha a Macaca chegando. Cássio Gabriel, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça! Pro gol! É do Eliel, é da Ponte! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 37 minutos passados do primeiro tempo, Cássio Gabriel, cobrança do escanteio. O Eliel nem precisou subir sozinho. Testa na bola, canto direito do goleirão. O Kaique Sena que nada pôde fazer. Eliel, ou Eli, gol, como gosta a torcida da Ponte. Eliel, esse é fera, manda a bola pro fundo da rede. Tiro 0 do lado da Ponte do placar. Eliel printa a tela pra Macaca. Com Eliel em campo, não tem placar em branco. Cabeça na bola, Eliel. Arrepia o torcedor Ponte Pretano. Em Leme, em Campinas, em todo mundo. Ponte na frente. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1. Eliel foi pra rede, segundo gol dele com a camisa da Ponte na Série A2 do Campeonato Paulista. Lemense 0. Ô, Kaique Sena, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol da Ponte.
Printa a tela aí, André Luiz. O detalhe é que no escanteio muito bem cobrado por Cássio Gabriel. No meio da zaga do Lemense, como você bem disse, nem precisou subir. O toque de cabeça do artilheiro, garoto Eliel, no meia altura no canto direito da meta de Kaique Sena, que nada pôde fazer. Aberto o placar no estádio Bruno Lazzarini, em Leme agora. Ele é o camisa 9, Ponte 1, Lemense 0. Ponte na frente, Ponte 1-0. E o Ivan Oliveira disse há instantes antes do gol aqui no Facebook, tá pintando o gol da Ponte. Aí ele manda: eu não disse? O Aparecido Alves da Silva, na torcida pelos gols da Ponte. Frank Francisco, dá uma ajeitada no chapéu pra dar sorte, tá dizendo o Ivan Oliveira. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Osmar Dangar, Sérgio Soares, Rodrigo Brugneira. Fala, Rodrigão, seja bem-vindo. A Carolina Santos, ô Carol, gol da Ponte. Obrigado pela audiência. O Frank, Ponte na frente. Ele é o ele gol, 1-0 pra Macaca. Ah, esse menino é o perfume do gol, né? Ele é o perfume do gol, é brincadeira, Carlão. É o tipo do jogo, Carlos. Eu falei, a Ponte estava tentando se ajeitar, arrumar a melhor forma de atacar, de chegar ao gol da Lemense de uma forma efetiva. E vamos lá. Vem Ponte de novo, bola aqui pro campo de ataque, Jean Carlos bateu pro gol, na trave, sobrou pro Cássio Gabriel, vai queimar dali, bateu pro gol, pega na zaga. Pega no Cássio, vai embora, linha de fundo, escanteio. Rapaz, o Jean Carlos mandou uma bomba na trave, tá balançando até agora, escanteio pra Ponte, André. E o detalhe é que no chute forte do Jean Carlos, a bola explodiu no poste direito, já com o Kaique sendo abatido. Na volta, o chute ali do jogador da Ponte, quem salvou foi o Acácio, meia dúzia, a bola pela linha de fundo. É escanteio, lado direito, a Macaca aperta, vence por 1-0 em Leme. Cássio Gabriel pra bola de novo, escanteio, levantamento na boca do gol, chega, a zaga do Leme se tira, a bola volta pra Ponte, aqui no meio campo, trabalha a bola o time da Macaca, bola ali com o Luiz Felipe trabalha a bola pro Everton, o Everton faz o passe longo, procurava o Guipira, chegou a zaga do Lemense pra tirar, o Ramírez completa, a bola ganhou altura, não ganhou distância, ficou ali pererecando no meio do gol, perto do gol, vem o Júnior Tavares, tenta tocar pro Guipira, a zaga tirou e vai dar contragolpe pros caras, é isso que não pode, né? Ganhando o jogo, fora de casa, levando o contragolpe mesmo assim. Luiz Felipe ganha essa bola pra Ponte, trabalha a bola ali pro Filipinho pra Macaca, vem, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, a bola voltou pro Valdívia, chegamos a 41, Valdívia tenta fazer o passe aqui no meio, procurava ali o Douglas, a zaga da Ponte tira, a bola volta no meio com o Ramírez ganha do Eliel, sai jogando lá no meio campo, ele vira o jogo pro Acácio volta essa bola um pouco mais atrás, começa tudo de novo pro Gabriel trabalha a bola aqui pra equipe de Leme, falta, o jogo tá parado, é falta pro time do Lemense, fazer a cobrança, arqueira de balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa, vai Lucas de Souza. É o 6º, o 7º e o 8º gol do Corinthians. É que o placar aqui é o seguinte, sai tanto gol lá em Itaquera que demora pra atualizar. Mas o Corinthians marcou mais 3 gols no intervalo de 11 minutos. Temos 44 da primeira etapa, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Corinthians vence o Ceará pelo placar de 8-0 e logo mais às 16h30 estarei ao lado de Claudinei Corsi, Albert Cavalcante e Wagner Ferreira na transmissão de Inter de Limeira e Guarani, Carlos Corsato. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar tempo e placar do futebol. O Felipe Marques meteu o dedo no botão na mesa de som dos canais Futebol Interior, soltou lá o toque de 42:30 passados deste primeiro tempo. O tempo passa o tempo, aproveite da melhor forma o tempo, porque ele passa 2,5 mais acréscimos para terminar o primeiro tempo de jogo. Te contei não, placar do futebol no Bruno Lazzarini em Leme, a Macaca tá na frente, Eliel de cabeça marcou a 37, Ponte 1, Lemense 0, Lucas. E aos 44 minutos da primeira etapa, o jogo permanece empatado lá na Rua Javari. Por enquanto, 1 para o Juventus, 1 também para a Portuguesa Santista. Ainda pela Série A2 nesse sábado, Rio Claro e São Caetano, Comercial e Velo Clube jogam às 16 horas, 15 de Piracicaba e Monte Azul, Oeste, Taubaté, Novo Horizontino e Noroeste. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, hein? Eu não vivo mais lá. Lemense vem, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, chega a zaga da Ponte, tira a bola com o Luiz Felipe, toca a bola ali no meio, bola pro Edson, dá um bico nessa bola, vem o Eliel, autor do gol da Ponte, tenta tocar pro Cássio Gabriel, o Cassinho não pegou, ela saiu pra lateral. Lateral pro Lemense fazer a cobrança lado esquerdo, campo de ataque, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti.
O puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Renata Dalgalo colocou aqui, ele é o cruel. A Renatinha tá no aeroporto, vai viajar a Renatinha, boa viagem pra você, mas tá ligado aqui nos canais de Futebol Interior. A Vivi Vicente também tá com a gente. Ô Vivi, beijo pra você, minha querida. Ô Frank, 44, primeiro tempo, Ponte 1-0. Fala do jogo aí. Carlão, a Ponte continua mandando na partida, né? A verdade é essa, a Lemense ela não consegue ter uma jogada efetiva, a Lemense tenta explorar o conhecimento maior do gramado que eles têm, entendeu? E uma bobagem que a defesa da Ponte possa vir a cometer uma falha da equipe, né? Mas a Ponte está tranquila e agora, Carlos, com 1-0 no placar, é só manter essa tranquilidade e aumentar o placar. Olha o Luiz Felipe, toca a bola pra Macaca aqui na ponta, tocou pro Everton, foi pro chão, sobrou pro Júnior Tavares, vai fazer, bateu pro gol pra fora! Passe, vai embora! Jogadaça da Ponte, hein? O Everton lá pela direita, disputa de bola com o jogador da equipe do Lemense. Se o Júnior Tavares não tivesse concluído, o árbitro ia ter um probleminha ali. Até acho que a falta foi fora da área. Mas o Júnior Tavares apareceu de cara pro gol e bateu pra fora. Quase o segundo na Macaca, André. E o detalhe é que o Everton veio bem. Ele entrou na diagonal, acabou trombando ali com o jogador do Lemense e a bola sobrou para o jogador Júnior Tavares de perna esquerda. Mandou à direita da meta do goleiro Kaique Sena. Tiro de meta para o Lemense que perde por 1-0. Mais 3, vamos até 48 nesta primeira etapa. 45-30, vem Guipira. Ei, pisou na bola o Gui, a bola voltou para Jean Carlos para Júnior Tavares. Júnior Tavares para Jean Carlos. Vai na ponta esquerda, cruzamento, tocou para trás. Chega a zaga, tira. Meteu o pé na bola ali, o Caran. Jogou bola na linha de fundo, é mais um escanteio pra Ponte, é o sexto, hein, André? É o sexto, último toque do Caran pela linha de fundo, é mais um pelo lado esquerdo. Vem por ali Cássio Gabriel, camisa número 21 para a cobrança. A Macaca vence em Leme no Bruno Lazzarini por 1-0. Vem Cássio Gabriel para fazer a cobrança do escanteio para Ponte, 46 passados no primeiro tempo, 1 para Macaca, 0 para Ponte, 1 para Macaca, 0 para Ponte, vai ter... A autoridade tá chamando alguém ali do banco da Ponte Preta. É, e vai dar amarelo pro jogador da Ponte ali. É pro Arthur, hein? Amarelo pro Arthur. É pro Arthur? Deixa eu ver se é o Arthur mesmo. É o Arthur. É pro Arthur, amarelado no banco de reservas da Ponte. O camisa número 15 da Ponte amarelado. O terceiro no jogo. Segundo para jogadores da Macaca. Informação para a pizza do Dadá. Com 46 o Arthur tomou cartão. E eu preciso olhar aqui, mas eu acho que o Arthur tava pendurado, hein? E com esse, então, portanto, ele não pode jogar o próximo jogo da Ponte pelo Campeonato Paulista. Escanteio pra Ponte, cobrança na boca do gol, sobe a zaga da equipe de Leme, tira. A bola sai pra lateral, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Ponte vem, olha o Guipira, tá na ponta esquerda, na marcação, chega a zaga da equipe de Leme pra tirar. Essa bola saiu, hein, Juizão? Essa bola saiu lateral pra Ponte, detalhe no ar, vai, André. Confirmando a você, é o terceiro cartão amarelo do ala esquerdo Arthur, ele que estava pendurado, não joga no próximo sábado, no estádio Palma Travassos, 16 horas diante do Comercial. Vem Ponte, Júnior Tavares pra bola, cruzou na boca do gol, sobe a zaga pra tirar. Mete a cabeça na bola ali, o Nicolas, a bola voltou pra Ponte na ponta direita, Edson, veio ali pra cima dele o jogador da equipe do Lemense, cobrando, fazendo falta, o árbitro para marcar a falta pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. É isso, você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior, toda segunda, 9 da noite, na rede Conecta de TV, assista Conecta Esporte, Futebol Interior, sinal aberto na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado, e também pelo YouTube. Bola para a equipe da Ponte, campo de defesa, terminou onde, Lucas? Terminou lá na Arena Corinthians, né, futebol feminino, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians goleia o Ceará por 8-0, intervalo de jogo também lá na Rua Javari, o Juventus empata com a Portuguesa Santista pelo placar de 1-1.
1-1. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, Thiago faz o passe longo, sobe a zaga da equipe do Lemense, tira, a bola volta aqui pro campo de ataque, sobrou a zaga do Lemense, tirou de novo, vem Samuel, toca de cabeça, ele procura ali o Eduardo, a zaga da Macaca tira, a bola com o Edson, trabalha a bola pela direita, volta a bola para Luiz Felipe pro Everton para Luiz Felipe, aí toca a bola pro Edson para Luiz Felipe, fez o passe pro Eliel, tá na ponta direita, vem na marcação ali pra cima dele o Gabriel, aí vem o Eliel, último toque do Gabriel, a bola acabou saindo, vai pra lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança da pela direita. O árbitro deu 3, estamos com 48:50, agora ele pede a bola, aponta o centro do gramado. Gustavo Holanda Souza, 24 anos, assistente administrativo. Termina o primeiro tempo em Leme, no Bruno Lazzarini. A final do primeiro tempo, Ponte vence a equipe do Lemense pelo placar de 1-0. O Eliel marcou a 37 minutos. 37 minutos do primeiro tempo. Ponte na frente. Macaca 1, Lemense 0. Saída dos jogadores no gramado do estádio Bruno Lazzarini em Leme, na Vila São João. O André, o que você destaca na saída dos jogadores aí, André Luiz? Eu confirmo a você o placar. Toca no microfone aí. Toca. Aí, vai. Intervalo de jogo no estádio Bruno Lazzarini com gol de Eliel. Aos 37 da primeira etapa, a Macaca vence por 1-0. Jogadores da Ponte se dirigindo ao vestiário número 2, os do Lemense ao vestiário número 1. Eu volto o comando a você, Carlos Corsato. Esse André Luiz, daqui a pouco ele volta para todo o segundo tempo de Ponte 1, Lemense 0. Ô, Frank, no intervalo de jogo aí, a Ponte Preta vence pelo placar de 1-0, gol do Eliel, Frank. Carlos, uma partida até movimentada, né? A Ponte, principalmente pós o gol, aí toma conta definitivamente da partida. Tá tendo muita dificuldade, é uma pena, o gramado é realmente um estádio lamentável. O estado do gramado é lamentável. Eu não sei porque hoje não se coloca grama sintética, né? Acabaria com esse tipo de situação, é ridículo, dá dó dos jogadores. Mas em si, Carlos, boa partida da Ponte até aqui. É manter a tranquilidade, não cometer bobagens. E, Carlos, quero dizer uma coisa, estou muito feliz, por exemplo, com o posicionamento da zaga da Ponte, hein? O Thiago e o Edson, por serem da base, não sei se chegaram a jogar juntos, né, na base, formaram zaga na base, mas... Não. Por enquanto, até aqui, tão seguros, né? Tiveram um errinho de posicionamento lá na jogada do centroavante da Lemense, que perdeu um gol incrível. Perdeu um gol feito. Que foi o único senão, Carlos. Do mais, bom posicionamento, boa antecipação. Thiago hoje não está brincando, graças a Deus, porque esse gramado não dá para dar sopa pra azar. Ele tá jogando, ele tá zagueirando. Thiago hoje está zagueirando. E tô gostando, no geral, do time todo. E o Filipinho realmente joga o fino da bola, hein, Carlão? Toca bonito na bola, garoto. O Osmar Dangá tá dizendo que pra ele o Júnior Tavares o melhor em campo nesse primeiro tempo. O trem 11 de agosto. No intervalo, pessoal, água e maçã. A saúde vocal agradece. Parabéns pela transmissão. Avante Ponte Preta. Valeu, trem das 11. Perfil aqui no Facebook. Osmar Dangá, o Eliel tem o perfume do gol. A bola gosta dele. Ele colocou aqui no Facebook. Ó, você tá a fim de faturar um corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube lá no Cambuí? Tá a fim? Então manda mensagem pra gente. Pode ser no WhatsApp, pode ser no Facebook, pode ser no YouTube. No WhatsApp você manda nome, bairro e também a sua cidade. No YouTube você escreve pra gente lá. E no Facebook também, eu quero, tá bom? Manda pra gente lá que vai ser um prazer colocar você aqui no sorteio. Final do telefone, deixa eu pegar aqui no WhatsApp, 2544, é o Joel da Silva, né? Tá mandando aqui, gol da Ponte, Eliel, fala Joel, Vivi Vicente. Oi Corsato, ontem eu te vi saindo da rádio, passei perto, pena que não deu pra parar. Ô Vivi, amanhã se eu fosse você esperava um pouco, viu Vivi? Porque a minha lata não tá muito boa, viu? Espera daqui uns 10 meses, tá? Que aí as madeixas devem crescer, né? Espero eu, tá? Beijo pra você, obrigado aí pela audiência. Ô Lucas, passa aí a rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Tem bola rolando também,
para o jogo do Juventus e os demais jogos desta rodada da Série A2, que é a 12ª, né, Lucas? É isso aí, Carlos Corsato. Logo mais às 15 horas, conhecido também como 3 da tarde, jogam lá no Chimitão, hein? Duelo de azuis na fuga contra o rebaixamento, viu, Carlão? Rio Claro e São Caetano. São Caetano que vai fazer a reestreia do técnico Axel. O Axel que esteve no São Caetano no passado, saiu e voltou. E vai reassumir o time hoje contra o Rio Claro. Às 16 horas jogam Comercial e Veloclube em Ribeirão Preto. Às 15 horas, às 17 horas, perdão, mais 2 jogos. O 15 de Piracicaba enfrenta o Monte Azul e o Oeste de Barueri enfrenta o Taubaté. O Novo Horizontino e o Noroeste, né? O jogo vai ter transmissão aqui dos canais Futebol Interior logo mais. Jogam lá no Jorge Ismael de Biase às 19h30. E tem um jogo amanhã. Amanhã tem Primavera e Linense às 15 horas, Carlão. Beleza. A Ponte Preta com esse resultado tá ainda a 32 pontos, né? Isso, vamos passar rapidinho só os 8 primeiros, vai Carlão? lá, vai lá. Então vamos lá, Ponte com 30 pontos é a líder isolada, seguida pela Portuguesa Santista, que com esse empate com o Juventus fica com 23 pontos, a Ponte Preta abrindo 7 de vantagem, mas vale lembrar, né, Carlão, que a Portuguesa Santista, assim como todos os outros times, né, tem um jogo a menos. A Ponte tá indo a 32. Isso, perfeito. Montino a 32 com essa vitória. Então abrindo 9 de vantagem, mas tem um jogo a mais. Novo Horizontino, 22 é o terceiro. Noroeste, 19 é o quarto. Veloclube é o quinto, tem 17. O Primavera é o sexto com 16 pontos. O Comercial é o sétimo com 15. E fechando o G8, o Taubaté aparece com 14 pontos ganhos, Carlão. Beleza, esse Lucas de Souza volta daqui a pouco no intervalo pra Ponte Preta 1, Lemense 0. Edson Cláudio, Carlão, coloca meu nome no sorteio de barba e cabelo aí. Antônio César Ferreira. Cezinha do Parque Eldorado Campinas, eu quero corte de cabelo. Abraços para a esposa a Márcia. O Edson Cláudio coloca aqui. Júnior Tavares, muito bem em campo hoje. Valeu. E o Edson ainda coloca aqui. Ele é o Cruel. Gente, eu vou fazer o sorteio no final do jogo, tá? Do corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. Vai participando com a gente aqui. Intervalo de jogo. A Ponte vence com o gol do Eliel. A 37 do primeiro tempo. Ponte 1. Lemense 0. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol interior, a bola vai rolar daqui a pouco para todo o segundo tempo de Ponte Preta e Lemência. A Ponte vence o jogo pelo placar de 1-0. Ô Frank, e conta pra gente aí, né? Quem foi o cara que dormiu no colchão da Store Colchões? Aliás, um abraço pro Fininho, pro Wesley, pra toda a equipe lá da Store Colchões, também do Alto Posto Fininho no Jardim Maria Antônia. Pessoal nesse sábado trabalhando bastante. Mas se você tiver a fim de comprar colchão, né? Tá precisando comprar aí colchão ou trocar a cama box, fale com a Store Colchões, tá? Uma empresa do grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré. Tem a loja ali no Maria Antônia, na divisa com Paulínia, ali entre Bom Retiro e Maria Antônia, na mesma rua ali do Good Bom Supermercados, você vai conferir a Store Colchões. E também no Parque Bandeirantes. Quem foi o cara que, de tão bom que é o colchão, dormiu no colchão da Store Colchões nesse primeiro tempo, hein, Frank? Ô, Carlão, hoje o time tá num diapasão muito parecido, né? Mas eu vou ficar com o Guipira. Só como incentivo pra ele, viu, Carlão? Ele precisa tocar mais a bola. Ele baixa a cabeça, parece um touro bravo, né? Ele me lembra muito o modo dele jogar, né? A volúpia, ele me lembra muito o Barrinha. Então eu acho que se ele for bem trabalhado, pode dar certo. Carlão, precisa pensar um pouco mais, né? Chamou, falou, Lucas. Antes da bola rolar no segundo tempo, né? Aproveitar, a galera mandou foto aqui pra mim. Tá presente lá no estádio em Leme. Filipão, põe na tela aí, olha aí, ó. Pedro Lino, olha lá. Grande Pedro Lino, lá no estádio Bruno Lazzarini, redator aqui dos canais, da redação aqui do Futebol Interior. Tá lá no estádio Bruno Lazzarini acompanhando a partida. Abraço pra você, viu, Pedrão? É sério que o Pedro é Ponte Preta? Grande Pedro Lino. Grande Pedro Lino, um abraço pra ele. O Antônio César Ferreira tá ligado com a gente, o Renato Paulo dos Santos em Matão, curtindo a transmissão. Ô, Renatão, aquele abraço pra você, obrigado pela sua participação. Ô, Frank, fala do jogo aí. Se você fosse o Hélio, você mexeria alguma coisa nesse time ou o time que tá ganhando não mexe? Não, Carlos, só se for porque alguém sentiu alguma coisa, mas eu não mexeria, não. A única recomendação aí é pro Filipinho ter um pouco de cuidado no combate, porque ele já tá com amarelo. E eu já vou falar já, pra dizer que ninguém dizer, o Frank não falou no final. Não sou mestre de obra pronta. O juiz também é ridículo, hein? Já tá querendo aparecer. Não gostei da condução dele na partida. Demora pra marcar falta é só pro lado azul. Pra marcar que é difícil dar falta. Carlão, eu tava até comentando em off com você aqui, né? Eu fico impressionado com um trabalho que o Hélio, a comissão técnica da Ponte Preta, tem. Nós estamos falando de um time hoje que tem um único titular em campo, que é o Kaique. Os demais são os meninos e outros jogadores que recorrentemente entram. Mas a Ponte, taticamente, disciplinarmente, está perfeita em campo. A grande questão, o X do jogo, foi a Ponte conseguir assimilar o estado desse gramado. Como fazer essa bola chegar ao gol, como fazer essa bola chegar no companheiro, porque vamos combinar, né? Pipoca na panela, amigo, só com Guaraná Antártica, e em casa, num sofazinho, jogar bola num campo desse. Galera, pelo amor de Deus, não façam isso com os artistas.
A gente tem que bater, desculpa. Nós já estamos com tanta modernidade hoje, tanta tecnologia. Será possível que não dá para ter gramado sintético, Carlão? Num estádio desse que historicamente há anos falam? É que não é barato, né, Frank? Tem não, isso, e parceria com a prefeitura, parceria com os esportes, né? Secretaria de Esportes da cidade, a nossa própria Federação Paulista, tão empenhada a dar grandes espetáculos ao torcedor. Gente, isso é business. Isso é business, tá? Só esse toque, valeu. Mas, Carlão, por enquanto tudo belezinha e é pra macaco ampliar, hein? Marcelo Venâncio, ótima transmissão. Tá mandando aqui um bom dia, boa tarde. Valeu, querido. Obrigado aí pela participação conosco, tá? O Marcelo Corsato entrou na transmissão. Trabalha aí, Marcelo. Trabalha aí. Faz seu trampo aí. Grande Marcelo Corsato. Trabalha aí. Fechamento da enquete aqui, 69% no YouTube e no Facebook, 69% para a vitória da Ponte, 24% para a vitória do Lemense, empate 6%. A Rede Balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa, Lucas. A abertura do placar de Atlético Paranaense Internacional, Brasileirão Feminino, hein? E lá na Arena Corinthians, o Timão, né, as Minas do Corinthians fazendo mais um gol, 9-0 para cima do Ceará. Intervalo de jogo também para Juventus e Portuguesa Santista. Daqui a pouquinho a bola rola lá na Rua Javari, Carlão. A Ponte voltando agora, né, André? Tá voltando agora. Vamos ver aí se é o mesmo time. O Nolemense terá duas alterações. Vai entrar o 16, que é o Pablo, e o 23, Felipe, na equipe do Zulão de Leme, meu caro Carlos Corsato. É o Pablo e o Felipe, né? O Pablo é o 16 e o Felipe é o 23. Isso mesmo. Né? Vamos saber já quem é que vai sair no time do Zulão. Técnico Fael Júnior mexendo as peças. Tem que mexer, né, Frank? O time tá perdendo, né? Tem que mexer no time porque o time perde. Eu até achei que ele ia colocar o Léo Costa pra jogar, mas tá sem moral pelo jeito aí. Carlão, não. E o Léo já faz um tempinho que tá na estrada da vida aí, rolando a bola nos gramados e pelos clubes, mas passou por aqui, eu não tenho saudade dele. Você tem, Carlão? Não jogou muito bem com a camisa da Ponte, não. A Ponte contratou ele tinha sido artilheiro do Campeonato Paulista, né? Sim. E a Ponte contrata ele, mas ele não foi legal, não foi bem. Não deu encaixe, não. E com certeza não deve estar encaixando lá, né, Carlão? Senão estaria aí em campo, né? Penso assim também. Penso como você. Agora a TV aqui saiu no número 18, cara. Meu Deus tá do errado céu. Isso aí. Acho que é o 18 nem em 19. campo não tava, velho. É o 19, deve ser o 19 o Caramba, que eu não vi ele voltar do... O Caramba é o 4, né? Tá saindo pra entrada do Felipe, né? Pro Felipe, é o 19 o Kleber. Deve ter entrado o 16 no lugar 19, daqui a pouco eu te confirmo. O pessoal não ajuda também, né? Aí fica difícil, né? Silvana Pereira, vamos, macaca querido, o Edson Cláudio tá dizendo aqui, pipoca com Guaraná Poti. É isso, aliás, o comercial já puxou minha orelha aqui, viu, Frank? É pipoca com Guaraná Poti. Rapaz, desculpa aí, Vicente Matheus, eu acabei me lembrando dele e fiz uma homenagem, tá, gente? Mas é Guaraná Poti. É isso. O Roberto Santos, era pra ter feito mais gols a Ponte. Valeu, aquele abraço, Carlos Eduardo Lemos Matozinho. O Jean Carlos de ponta esquerda. Já disse aqui, chega ao fundo e cruza, passa bem a bola. Hoje quase fez gol. Vai começar o jogo no segundo tempo. Posse de bola do time do Lemense. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Vamos que vamos para o segundo tempo de Ponte Preta e Lemense. Ponte vencendo pelo placar de 1-0, ao lado do André Luiz, o repórter feliz do Frank Francisco, de carona com Franco Lucas de Souza, ligado no placar ao vivo Futebol Interior, mesa de som, mesa de áudio e vídeo, a cargo do Felipe Marques. Posse de bola no primeiro tempo, bola aqui para o time do Lemense. Meu Deus, hein? Jogador da equipe do Lemense, o Acácio, foi com uma força desproporcional ali pra cima do jogador da Ponte, o Eliel, camisa número 9. É falta, não vou dizer pra expulsão, mas tinha que tomar cartão amarelo, porque foi na canela do Eliel, o atacante da Ponte agora, hein? No mínimo, o Acácio pegou a canela, deveria levar o amarelo do jogador Eliel da Ponte. E confirmando a você, as alterações no Lemense, o 4 Caramba foi embora para a entrada do 23, que é o jogador Felipe, e o 19 Kleber foi embora
para a entrada do jogador número 16, que é o Pablo, e agora o Acácio tomou amarelo, é o quarto na partida, segundo para jogadores da equipe de Leme, informação para Bebidas Poti. Meu Deus, que coisa, pegaram o Eliel e feio ali, mas ele tomou cartão, o árbitro deu cartão, foi na frente ali do assistente, o Ricardo Pravanelli Lanuto, é falta para Ponte, vem ali, Cássio Gabriel para fazer a cobrança, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga, tira, a bola fica na ponta direita, bola para Ramires, a Ponte vence, o Lemense perde pelo placar de 1-0, a bola vem aqui no campo de defesa, vai tocar para trás ali o Luiz Felipe, bola pro Kaique, toca essa bola, Kaique, bola pro Everton. Tem gol no campeonato, a rede balança, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Lucas. Na verdade, só informando que voltou a bola rolar lá no estádio Rua Javari. O Juventus vai empatando com a Portuguesa Santista pelo placar de 1-1, Carlos Corsato. Segundo tempo, bola rolando por lá, você acompanhando aqui no placar ao vivo, futebol interior, 4 da tarde, tem Internacional de Limeira e Guarani, Série A1, Campeonato Paulista, o Lucas de Souza vai dar o recado. 7h30 da noite, Novo Horizontino e Noroeste. Confronto do terceiro contra o quarto colocado na Série A2 do Campeonato Paulista. Pela Rádio Amizade, vai transmitir o jogo. O pessoal da Rádio Amizade, vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, vinha a equipe do Lemense, bola aqui pro campo de ataque, o Edson dando bobeira, né? Meu querido, facilita a vida, tá? Facilita a nossa vida e mete essa bola pra fora. Tentou fazer gracinha ali, quase deu ruim, André. Quase bateram a carteira do Edson ali. Foi o 16 que acabou de entrar o jogador Pablo. Mas o Kaique atento acabou fazendo a defesa. Continua, a Macaca vence em Leme, 1-0. Informação para Pizza do Dadá. E agora o Kaique Sena sai errado, o Cássio Gabriel domina essa bola pra Ponte, vem ali o Luiz Felipe, perde, recuperação para a equipe do Lemense, Valdívia toca nessa bola na ponta direita, ele já vira o jogo para a equipe do Lemense, vem Lemense, bola ali com o Felipe, o camisa número 23, abre o jogo, toca a bola na ponta esquerda, bola pra Valdívia, vem o camisa número 10, briga pra cima dele ali o Cássio Gabriel, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pra Filipinho, tá amarelado no jogo, vira, toca a bola pra Cássio Gabriel na ponta, recebeu do Guipira, vem o Cássio Gabriel, passa, vem na marcação ali pra cima dele, o camisa número 8 que é o Bonilha, ele vira o jogo no meio, trabalha a bola para Luiz Felipe para o Everton para Luiz Felipe. Podemos dizer que tem mais um titular no time aí, né? Pelo menos no jogo contra a equipe do Flamengo, ou o Everton ou o Luiz Felipe, um dos dois vai jogar na lateral direita, bola pro Everton, vem o camisa 2, toca a bola pra Cássio Gabriel, voltou pra trás, bola pro Júnior Tavares, chega a zaga da equipe do Lemense para tirar, a bola voltou aqui na ponta esquerda, bola pro Felipe vem, briga ali o Everton com ele, é o Filipinho que tá na jogada, a bola acaba saindo pra lateral, o árbitro tá dando posse de bola pra equipe de Leme, posse de bola pro Lemense fazer a cobrança aqui na ponta esquerda. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. 4 minutos 30 segundos passados desse segundo tempo. A Ponte vence o Lemense pelo placar de 1-0. O gol foi do Eliel e agora tem uma falta aqui para a equipe do Lemense fazer a cobrança. Falta na ponta esquerda, próximo aqui da linha lateral. Próximo da linha lateral, uns 10 passos do bico esquerdo da grande área. Valdívia pra bola. O Samuel, capitão do time, tá por lá. Ele é grandão, hein? Vem pra bola, levantamento na boca do gol. Sobe. Ele é o rapaz. Pra tirar. A bola voltou aqui pelo meio. Júnior Tavares briga. Voltou a bola pro Ramires. Ramires toca no meio. A bola voltou pro Eduardo na ponta. Fez o passe no meio pro Felipe. O Felipe toca a bola aqui pro número 3, que é o Nicolas. O zagueirão que tá aqui no campo de ataque. A zaga da Ponte tira. Bola volta pra Macaca. Cássio Gabriel tentou de cabeça, não teve domínio. A bola saiu para lateral pro Lemense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola pra trás aqui da equipe de Leme, bola com o camisa número 8 que é o Bonilha, ele toca a bola pra Samuel dá um bico, põe bola pro campo de ataque, sobe a zaga da Ponte, Luiz Felipe que tava por ali, tira, a bola volta pelo meio, voltou pra equipe de Leme, trabalha a bola ali com o camisa de número 16 que é o Pablo volta essa bola pro Nicolas, o Nicolas tenta fazer o passe no meio, chega ali o Everton tira, a bola pra Ponte, coloca a bola aqui pro Eliel volta a bola pelo meio, o Samuel tá jogando ali agora como se fosse um zagueiro, hein, o Samuel, com a saída ali do Gabriel Caran, o Samuel que ficou atrás, né, como zagueiro, e o camisa número 8, o Bonilha, fica como volante, o Pablo fica ali mais como meia, centralizado,
E o Felipe joga aqui aberto pela ponta esquerda, lateral para Ponte, fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Vem Jean para fazer a cobrança do lateral para a equipe da Macaca. Ele já trabalha a bola na ponta, a bola ali pro Eliel. O Eliel tem na marcação ali para cima dele o camisa número 8, que é o Bonilha. Vem o Eliel, Bonilha toca na bola, joga a bola para lateral, é lateral para Ponte, fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Jean Carlos, cruzamento na boca do gol, era pro Cássio Gabriel, a zaga tira, a bola volta pra Ponte, Júnior Tavares toca a bola pra Cássio Gabriel, chega a zaga pra tirar, a bola voltou pra Ponte aqui no campo de defesa, é o Edson, zagueiro da base da Macaca, trabalha a bola pro Everton, o Everton veio na marcação ali pra cima dele, veio o Felipe, ganhou essa bola, contra-golpe monstro pra equipe de Leme, vai chegar ali o goleirão Kaique França. Tira, só que tira nos pés do jogador do Leme. A bola voltou pro Valdívia, na ponta esquerda. Trabalha a bola na ponta direita agora. Vem o time de Leme, bola pro Felipe, perna esquerda. Ele trabalha com a canhotinha, tem 2 jogadores na marcação. Melhor para a zaga da Ponte. Era o número 11, o Douglas que estava por ali. Zaga da Macaca tira, bola volta pelo meio. Guipira não domina, bola voltou com o Bonilha tira, trabalha a bola na ponta. Filipinho, volta a bola para Jean Carlos, na ponta esquerda, sai jogando pra Ponte. Quase 8 passado o segundo tempo, 1-0 para Macaca, gol de Eliel. A 37 do primeiro tempo, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe do Lemense para tirar a bola com o Nicolas, jogou bola para lateral, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. 8 minutos passados do primeiro tempo, 1-0 para Macaca. Toda segunda às 9 da noite na rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte Futebol Interior, sinal aberto na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado, e também pelo YouTube. Antes, 8 da noite no Facebook Futebol Interior. Tem hora da Macaca, vem Ponte, bola para a ponta esquerda, vem Eliel por baixo. Chega a zaga da equipe de Leme, joga a bola, linha de fundo. Escanteio para a Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. É escanteio para Macaca, o primeiro no jogo no segundo tempo, André. E foi o Nicolas, ele chegou ali dividindo a bola com o atacante Eliel da Ponte, mandou pela linha de fundo, é escanteio, lado esquerdo, vem para a cobrança. O camisa 2, o Everton na bola. Olha, o Cássio Gabriel. Sempre ele. Para cobrança do escanteio para a equipe da Ponte. Cássio Gabriel. Gol da Ponte saiu assim. Cobrança do Cássio Gabriel. Cabeça do Eliel. Cássio Gabriel para a bola. Levantou fechado na boca do gol. Kaique Sena dá um soco na bola. Ela ganha altura, não ganha distância. A bola volta para o time da Ponte. Thiago briga ali com o número 5, que é o Samuel. Bola voltou dentro da grande área. Júnior Tavares. Rapaz, teve a carga ali do Bonilha. Achei que teve carga ali do zagueiro da equipe do Lemense. O meia dúzia, o Acácio, hein? Mas o árbitro não deu nada não, viu, André? Segue o jogo. Olha, foi a carga, hein? Aí fica a critério realmente do árbitro, mas foi a carga, na minha opinião. Se ele quisesse dar o pênalti, seria... não seria nenhum absurdo não, porque o braço esquerdo do defensor da equipe do Lemense, ele faz a carga em cima do Júnior Tavares, que o desloca no ar e ele vem ao chão. E agora a Ponte vinha aqui pro campo de ataque. Pra mim, foi pênalti. Bem, bola pro campo de ataque, chegou a zaga da equipe do Lemense, tira, joga a bola para a linha de fundo, é mais um escanteio. É o 8º escanteio no jogo para Ponte, é o 9º no jogo no total. segundo escanteio no segundo tempo. Vem Cássio Gabriel para fazer a cobrança do escanteio, camisa número 21. Marca de 10 minutos passados o segundo tempo de jogo. 1-0 para Ponte, 12ª rodada. Série A2, Campeonato Paulista. Para a bola, Cássio Gabriel levantou fechado na boca do gol, Ramírez. Toca na bola, primeiro pau, linha de fundo, mais um escanteio, André. Último toque do Ramírez pela linha de fundo, é mais um, favorece a Ponte, lado esquerdo, o camisa 21, o Cássio Gabriel na bola. Tá todo mundo falando aqui que foi pênalti, viu, no Facebook. Cássio Gabriel pra bola, levantou fechado na boca do gol, de novo escanteio. Mais um escanteio pra Ponte, é o 4º escanteio só no segundo tempo. Ó, o Edson Cláudio, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, tá todo mundo falando aqui no Facebook que foi pênalti. Eu também achei que foi. Só o Hélio não viu que o Jean Carlos é ponta, diz o Osmar Dangar. Vem Cássio Gabriel pra bola, levantou na boca do gol, o primeiro pau. O Eliel bateu, só que aí ele tirou essa bola, né? E vem contra-golpe do Lemense, olha o Valdívia, fez o passe na ponta. Muito forte. Vem ali o Kaique França. Segura a bola para Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol.
O tempo passa o tempo, aproveite da melhor forma o tempo porque ele passa. Chegamos a 11 minutos, 11 passados deste segundo tempo. 34 para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você, te contei não. Bruno Lazzarini em Leme, 12ª rodada Série A2 Campeonato Paulista. Lemense perde, a Ponte vence, Eliel marcou a 37 no primeiro tempo de cabeça. Ponte 1, Lemense 0, placar ao vivo, futebol interior, Lucas de Souza. Paulista 2, nesse momento 12 minutos, segunda etapa lá no estádio Rua Javari, lá na casa do Juventus da Moca, que vai empatando com a Portuguesa Santista em 1-1. Campeonato Paulista Série A1 hoje, tem Água Santa e Botafogo às 15 horas, Red Bull Bragantino às 16 e no mesmo horário estarei ao lado de Claudinei Corsi, Albert Cavalcante e Wagner Ferreira na transmissão de Inter de Limeira e Guarani. Carlos Corsato. Faço da minha vida um poema, escrevo com trechos de sorrisos e muitas felicidades. Obrigado pela audiência. Vem, torcedor da Ponte. A Ponte está vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Vai ainda a 32 pontos. Ponte Preta mais líder do que nunca na competição. E agora o camisa número 11 ali, o Douglas, pegou bonito. O jogador da Ponte, o Everton. Os caras olemenses também não economizam na pancada não, hein, André? Ah, não. Eles abrem a caixa de ferramentas e distribuem aí ferramenta para todos os lados. Dessa vez pegaram aí, como você bem disse, o camisa número 2 da Ponte, que é o Everton. Ele vai levantando, amarelo para o camisa número 11, o Douglas é o 5º na partida, 3º para jogadores da equipe de Leme. Informação para Ovo Satoshi. E o Hélio vai mexer já, tô vendo ali, se eu não me engano, 3 jogadores, um deles é o Dudu, bora ali pela ponta esquerda, vem Ponte, olha o Jean Carlos, ganha a bola para Macaca, trabalha para Guipira para Júnior, Tavares pro Guipira, a zaga tirou, a bola voltou para Ponte, Luiz Felipe na ponta direita, toca a bola pro Edson, vem subindo as peças do time da Ponte, o Edson vai tocar, tocou errado, o zagueirão aí segurou, jogador da equipe do Lemense, mas deu certo, bola pra Ponte, o Everton tocou, bola pro Cássio Gabriel pro Everton, cruzamento, levantou pro Eliel, toque de cabeça na trave, voltou, toque pra fora! Chega, a zaga tira! Quem meteu a cabeça na bola ali foi o Guipira. E aí a bola voltou pro Eliel, chegou a zaga da equipe do Lemense, tirou Ramírez, linha de fundo, é escanteio pra Ponte, quase o segundo gol da Macaca aí, hein, André? E por muito pouco não sai o segundo gol da Ponte, no cruzamento do Everton, o toque de cabeça do Guipira, a bola na trave no poste direito, na volta, a zaga do Lemense tirou, quando nesse momento a Macaca faz suas alterações, está indo embora o Júnior Tavares para a entrada do Maurício, camisa número 18, 22 foi embora, 18 tá no jogo e daqui a pouco vamos ver aí se vai ter mais alteração na Ponte, saindo 17 Guipira para a entrada do camisa número 7, o Dudu, 2 alterações processadas pelo técnico Hélio dos Anjos na Macaca, informação para Boni Alimentos. Escanteio para Ponte, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do Lemense de novo para tirar. Ó, a Ponte em 14, quase 15 minutos, a Ponte já tem 6 escanteios, o mesmo número do primeiro tempo. Pra bola, vem Cássio Gabriel, de todo o primeiro tempo, né? De todos os 45 do primeiro. Cássio Gabriel pra bola, mais um cruzamento, levantamento na boca do gol. Ramírez, sobe, tira, bola volta de novo pra Cássio Gabriel. Ela foi pra onde estava, vem Castinho, vem pro cruzamento, agora o levantamento muito forte, ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Kaique Sena fazer a cobrança, o Frank. Guipira foi embora, entrou o Dudu, Júnior Tavares também foi embora, entrou o menino Maurício, as alterações do Hélio dos Anjos. Carlos, o Gui sai nitidamente por... ele tá já... A meião já estava abaixado também, né, Carlão? Já estava ali, vamos dizer, a meio pau. É cansaço. Vamos torcer pro Dudu entrar bem no jogo. O Júnior Tavares... Também, Carlos, já apresentava já na volta da segunda etapa já um decréscimo. Eu gostei da entrada do Maurício. E a Ponte continua dona do jogo, Carlos. É caprichar e aumentar a vantagem pra gente não ter susto. Neuri Menezes, Júnior Tavares estava bem. O Edson Cláudio, cadê o cartão? Os caras estão descendo a bota. Tá dizendo ele aqui no Facebook. Amarelo. Trabalha a bola o time do Lemense, bola aqui pro campo de ataque, bola na ponta esquerda. Vem ali o Everton. E joga a bola para a lateral. Amarelou para quem, André? No lance anterior, o Eliel, camisa 9, acabou pegando a Cássio na passagem. Amarelo para ele, é o 6º no jogo, o 3º para jogadores da Ponte.
Camisa 9, ele é o amarelado. Informação para Ridier. Vem o time do Lemense, vinha pro campo de ataque, a zaga da Ponte tirou, a bola voltou com o Dudu, seguraram ele, mas ele saiu, ganhou a bola pra Ponte, vem Dudu, põe velocidade no motor 2.2, trabalha a bola o time da Macaca na ponta esquerda, bola do Cássio Gabriel pro Dudu, muito forte, ela vai sair pra linha de fundo, tiro de volta pro time de Leme fazer a cobrança. O Danilo Sudo no YouTube, vamos Ponte, o Marcos Antônio Pereira da Silva, estou voltando pra Roma, ouvindo todos vocês aí. Bom sábado, ô Marcão, boa viagem pra você, meu querido. Obrigado aí pela audiência e pela sintonia. Cara, o Thiago também não ajuda eu ajudar ele, né? Foi pênalti. A TV mostra aqui, ele empurra o jogador do Lemense. Cara, será que ele tem um fetiche com pênalti? Rapaz! Porra, velho, vai ser orelhudo assim lá na casa do caçamba, cara. Pô, mas é orelhudo, já ferrou a Ponte no jogo anterior, ferrou a Ponte contra o Juventus e agora o árbitro não deu pênalti porque não viu. Se tivesse VAR, era pênalti. Ô André, ajuda a ajudar o Thiago aí, né, velho? O Thiago que tem que ajudar o time, os companheiros e a torcida da Ponte, né? Pelo amor de Deus, um pênalti infantil desse, amador, totalmente amador do Thiago Oliveira e como você bem disse, já não é a primeira vez que ele vem entregando o ouro literalmente na zaga da Ponte. Frank, desse jeito não dá, né? Rapaz, eu vou te contar uma coisa, meu coração aqui quase sai pela boca. E é bom lembrar, principalmente o Thiago, que na próxima fase no mata-mata vai ter o tal do VAR, gente. É. Certo, Carlão? Sim. E numa dessa daí, você imagina o que ia acontecer, né? Meu Deus, e fazendo uma boa partida aqui, tava elogiando ele em off, Carlão. É esses detalhes que me assustam. E teve um pênalti pra Ponte também, é bom a gente lembrar, tá? Teve. Que não foi dado pra Macaca Pra mim, lá. houve 2. Mas aqui é o seguinte, eu tô com a camisa da Ponte, a gente tá com a camisa da Macaca aqui, mas não tem uma intenção de enganar ninguém não, viu? Foi pênalti, tá? Dentro da grande área, você não pode empurrar, cara. Você não pode empurrar você não pode empurrar em qualquer parte do campo, é falta, né? Dentro da grande área, é pênalti. O Joel da Silva, contra a Ponte, tudo errado. O Edson Cláudio, é a lei da compensação. E tem jogador caído ali, 2 jogadores, né? O da Ponte é o Jean Carlos. Cabeça com cabeça, o jogo tá parado, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ridier Comunicação Integrada. Acesse ridier.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai mandando mensagem pra gente, mandando mensagem aqui no YouTube, no Facebook também. Deixa a sua mensagem pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. No WhatsApp também você pode participar, viu? 989 89 3526. Detalhe. O Isaac Santos, quero ganhar o corte de cabelo. Ô Isaac, manda bairro e cidade aqui, meu querido. Obrigado pela audiência. A Vivi Vicente também tá ligada com a gente. Oi, Vivi. Obrigado, printou a tela aqui e mandou mensagem pra gente aqui. Detalhe no ar, vai, André. O detalhe é que no banco de reservas o Hélio dos Anjos até sentou. Ele tá falando ali cobras e lagartos pra zaga da Ponte. Ele não gostou nada do lance anterior. E também ele tá reclamando aqui com o quarto árbitro. Tá bem nervoso o técnico da Macaca, quando nesse momento vem alteração na equipe do Lemense. Já te confirmo. O Joel da Silva, é só apitar direito, tá dizendo pro árbitro aqui, o Ivan Oliveira. No mata-mata fica complicado, hein? Essa jogada do Thiago. Rodrigo Brugneira, vou dizer uma coisa, tem que passar esse Thiago logo, urgente. Tá dizendo ele aqui. Bola pra equipe do Lemense. No campo de defesa, ficaram caídos ali o Ramires e o Giancarlo. O jogo ficou quase 2 minutos parados para atendimento dos 2 jogadores ali, né? Cabeça com cabeça, tem que tomar cuidado ali nesse tipo de confronto. Bola para a equipe de Leme. Chegamos a 20, toca eletrônico, mesa de som do nosso Felipe Marques marcando. 20, passado o segundo tempo. 1 para Ponte, 0 para o Lemense. Por enquanto, jogo sem susto, mas nós estamos com o Thiago na zaga, né? Ele gosta de fortes emoções. Pela direita, chega a zaga da equipe da Ponte, tira a bola, volta com o Acácio, trabalha a bola pro Felipe, chegou ali, agora bem na bola, o jogador da equipe da Ponte que é o Everton, bola aqui pelo meio, trabalha a bola pro Bonilha pro Valdívia,
Todas as jogadas começam com esse Valdívia aqui. Pela ponta esquerda, toca a bola pro Acácio. Acácio no meio, virou, trabalhou, bola pro Felipe. Felipe tentou fazer o passe pelo meio, procurava ali o Eduardo, a zaga tira, a bola volta pra equipe da Macaca, aqui pra equipe do Lemense. Bola aqui na ponta esquerda, o Acácio chegou, a zaga tirou. Jogou bola pra lateral, pra equipe de Leme fazer a cobrança. Detalhe no ar, vai André. Vamos ver aqui quem tá saindo. É o camisa número 11 na equipe do Lemense. A equipe camisa número 11. Número 11, tá indo embora, é o Douglas, camisa número 11, para a entrada do 25, Rodrigues. E só vou te confirmar se o camisa 2 também foi embora. O jogador Ramires, já te confirmo. Certo, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente aí, vai mandando mensagem. O GC da TV tá doidaço, velho, tiraram o Kleber do jogo. Olha aqui pela ponta, o Kleber já tá fora faz tempo, não é de hoje que o Kleber tá fora, não. Quem saiu, vai na nossa aqui, tá? Quem saiu foi o Douglas, camisa número 11, para a entrada do Rodrigues, camisa número 25. E a Ponte vai entrar aí o Fábio Sanches, também Matheus Jesus. Os caras vão ter que entrar aí, né? A Ponte vai colocar aí um pouquinho da sua cavalaria no jogo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Estamos caminhando para a metade do segundo tempo, 22 minutos, 10 segundos passados, quase 22,5. Aí metade do segundo tempo, 22,5 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Te contei não, Série A2, Campeonato Paulista, 12ª rodada. A Ponte vence com o gol do Eliel a 37 do primeiro tempo de cabeça. Ponte 1, Lemense 0, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Lucas de Souza. Pelo Campeonato Brasileiro Feminino, o Atlético Paranaense continua batendo o Internacional pelo placar de 1-0 e o Corinthians já fez o 10º, hein? Corinthians 10, Ceará 0. Campeonato Paulista da Série A1, logo mais tem Água Santa e Botafogo em Diadema. E no mesmo horário, às 16 horas, estarei ao lado de Claudinei Corsi, Albert Cavalcante e Wagner Ferreira na transmissão de Inter de Limeira e Guarani. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Mudou. Série A2, Campeonato Paulista para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai, André. 2 alterações na Ponte, foi embora o Cássio Gabriel 21 para a entrada do 20 Matheus Jesus. E foi embora o camisa número 4 Edson para a entrada do 27 Fábio Sanches. Informação para Store Colchões. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, deixa eu abraçar aqui o Isaac Santos, em Jaguariúna. Tá ligado com a gente, tem falta para a equipe do Lemense fazer a cobrança lá no campo de ataque. Falta para o time de Leme, falta para o Zulão. Vem o time de Leme, olha o Acácio, vai queimar dali pro gol para fora. Passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta pro Kaique França fazer a cobrança. Ô Frank, vamos lá então, hein? O Batata tá dizendo aqui, vocês não leem o Zap? Ô Batata, aonde você mandou aqui mensagem no WhatsApp, meu querido? Tô aqui, ó. Tô com o Zap aqui, ó. Zap da rádio, 989-89-3526. Esse é o Zap que é pra você participar da transmissão. Tá bom, meu querido? Manda aqui, 989-89-3526. Você mandou no particular, o Zap, né? O Batata tem o meu particular aqui, mas aí... né, não é esse que a gente divulga aqui na transmissão. Tá bom, Batata? Meu querido, tem que mandar no Zap da rádio aqui, tá? Valeu. Vai trocar a zaga. Tá dizendo aqui o Edson Cláudio. Fala das alterações aí, tem escanteio para a equipe do Lemense fazer a cobrança pela ponta esquerda. Mas fala das alterações aí, Frank, do time da Ponte. Carlos, é sequência de desgaste, né? O Cássio Gabriel sai, já tinha caído também o ritmo dele, né? E hoje confesso que não foi uma partida dele assim que me tenha agradado. A assistência do gol foi dele. Mas assim, não foi aquelas partidas que a gente está acostumado. O gramado atrapalhou muito. Entrada do Matheus Jesus, acho que vai dar uma boa encorpada. Vai lá, Carlão. Escanteio, Valdívia pra bola, fez o toque na boca do gol, a bola passa, vai embora. Os caras ficaram pedindo pênalti ali, o árbitro mandou seguir, tiro de volta pra Ponte. Vai, Frank. E o Matheus, ele vai dar uma boa ajeitada nessa meia cancha da Ponte. Jogador experiente e talentoso, né, Carlos? Então, tá tudo certo. E o Edson, ele tá voltando de contusão também, né, Carlos? Até aqui fez uma partida segura. Me assustou numa bola ali que ele foi tentar passar e não era pra isso. Mas no mais, gostei da partida dele. Mais seguro, mais firme que o Thiago. O Edson Cláudio vai trocar a zaga. Ele tiraria o Thiagão, mas o técnico tirou o Edson. O Tony Som. Ô, Tonis, obrigado, querido. Tem jogador que fica até mais tarde treinando bater falta.
O Thiago fica até mais tarde treinando em como fazer pênalti. Neuri Menezes, ele e o Guilherme seria o mais correto, tá dizendo aqui o Rodrigo Brugneira, trocar o zagueiro Thiago, mas foi o Edson que saiu. Guilherme ou Thiago, os dois dão azia e infarte nos torcedores. Tá dizendo aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho no nosso Facebook. Obrigado todo mundo pela sua participação. Vai participando aí, vai mandando mensagem pra gente no nosso WhatsApp, o 989-89-3526. Você deixa a sua mensagem. Chegamos a 26 passados desse segundo tempo, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Vai participando com a gente aqui, 4 da tarde tem Guarani, Internacional de Limeira, aqui nos Canais Futebol Interior, com o Lucas de Souza, às 7h30 da noite, Série A2, Campeonato Paulista, confronto de 3º e 4º colocados na competição, Novo Horizontino e Nono Oeste, com a Rádio Amizade. Detalhe. Amanhã tem Operário e Curitiba, 4 da tarde, última rodada da fase de classificação do Campeonato Paranaense, o Moura Júnior transmite, e depois tem Ferroviária e Palmeiras, com a Rádio Cultura de Araraquara, com os campeões da bola. Já já o detalhe no ar, porque a Ponte vem, bola com o Matheus Jesus, ganha a bola para Macaca, pôs a bola na frente, ganhou ali do Samuel, entrou na grande área, perna esquerda, pode bater daí, bateu fraquinho, Matheus. Bateu fraquinho, Matheus, a zaga chegou para tirar, a Ponte ganhou, bola aqui pro campo de ataque, Matheus Jesus, trabalha a bola pelo meio, bola pro Eliel para Luiz Felipe, o Everton vai passar aqui pela ponta direita, o passe veio para ele, vai pro cruzamento, vem pro levantamento na boca do gol, a zaga tira, a bola volta pra Ponte, Dudu, toque de cabeça, espalma o goleiro, espalma o goleirão Kaique Sena, o toque do Dudu meio que despretensioso. Mas essa bola parece que tinha endereço. Ia cair dentro do gol, hein, André? Escanteio pra Ponte. E como você bem disse, tinha endereço certo. Subiu no terceiro andar com a mão direita. O goleiro Kaique Sena acabou mandando para escanteio. Escanteio pra Ponte. E detalhe, naquele lance do choque entre o Jean Carlos e o Ramírez saiu, foi atendido fora das 4 linhas e não foi substituído. Ele voltou, o camisa 2 da equipe do Lemense. Escanteio pra Ponte, é o 7º escanteio pra Ponte. Agora chegou sua mensagem aqui, viu, Batata? Agora chegou a sua mensagem aqui, tá? Tem que mandar aqui nesse. No nosso, aqui ó, no nosso Zap, o 989-89-3526. Cássio Gabriel, ó, pra bola, cruzamento, levantamento, o Dudu que bateu ali, a zaga tirou, a bola voltou pra equipe da Ponte ainda, lá na ponta direita, vai pra fazer o cruzamento, mas o árbitro tá pegando uma falta. Não, escanteio de novo. Tá marcando mais um escanteio pra Ponte lá pelo setor de ponta esquerda. André. E é o Luiz Felipe que vem para a cobrança, é ele mesmo, o Luiz Felipe. O Maurício que vem para a cobrança, a Macaca desce, vence em Leme por 1-0. Vem, Maurício, ele no time sub-20, ele que bate também, batia todos os escanteios. Maurício pra bola, vem o 18 na Macaca, levantou, fechado, o primeiro pau, ela saiu. Linha de fundo, sem perigo, tiro de volta pro Lemense fazer a cobrança, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Batata, Carlão, boa tarde. Batata de Rio Preto ouvindo vocês. Manda abraço pro filho Antônio Henrique. Ele adora quando você e o Marcelo brigam, mas hoje o Marcelo não tá aqui pra não ter aquela resenha. Valeu, Batata. Obrigado aí pela sua participação, querido. Viviane e Cristina, ele dá oportunidade para os garotos, porém o Thiago, por exemplo, não está sabendo aproveitar as oportunidades. O Thiagão é temerário, viu? Ele num jogo de mata-mata, com essa vontade, essa volúpia de cometer pênalti aí. Detalhe. Vai. O detalhe é que o árbitro, com 30 minutos do segundo tempo, ele faz a parada técnica para hidratação. Normalmente, a parada técnica é em torno de 22,5, 23, 25 no máximo. Agora, com quase 31, ele parou o jogo para fazer aí a parada técnica. Pausa para hidratação, Carlos Corsato. O jogo tá parado, Frank. Conta pra gente aí o que você tá achando do jogo. Por enquanto, Ponte 1, Lemense 0. A Ponte vai indo a 32 pontos. O Lemense vai se complicando na tabela da competição na Série A2. Carlão, a Ponte tem que fazer logo o segundo gol pra gente dar uma
tranquilizada e para mim acertar o resultado. Mas é o seguinte, Boa. a verdade é uma só, a Ponte domina o jogo, só tem que tomar cuidado. E Thiago, me ajuda a te ajudar, garoto. Não vacila assim não, meu brother. O Neuri Menezes, para não correr o risco com essa zaga, seria bom fazer o segundo gol. Mas o Fábio Santos entrou, melhor zagueiro da Ponte. Fábio Santos e Matheus Silva é a melhor zaga que a Ponte tem, na minha opinião. João Polar tá dizendo que o Thiagão é fraco, hein? Cara, não era. Eu botava fé no futebol do Thiagão, mas nos últimos jogos, pelo amor, hein? Nem eu tô conseguindo defender ele. Eu não entendo, Carlos. O jogador só falha até quando vai insistir. O Rodrigo Brugneira tá com a gente aqui. Valeu, Neuri. Valeu, Rodrigo. Valeu, Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Tones, Som, Afonso, Edson, Cláudio. Trem, 11 de agosto. Tá todo mundo com a gente. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. O Norberto Crispim mandou mensagem aqui no WhatsApp. Fala, Norberto. Como é que você tá, meu querido? Boa tarde. Obrigado aí pela audiência e pela sintonia sempre. A Rede Balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. O Corinthians vai vencendo o Ceará lá na Arena Corinthians por 13-0. E no sul do país, também pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Internacional virou para cima do Atlético. Inter 2, Furacão 1, Carlos Corsato. E por enquanto o placar lá na Rua Javari não mudou. 1-1 lá para Juventus e Portuguesa Santista. O que mudou foi o time do Lemense. Vai, André. Mais uma alteração processada pelo técnico Fael Júnior no Lemense. Foi embora o 9 Eduardo para a entrada do 18 William. Confirmando, o 9 Eduardo foi embora. 18 William tá no jogo. Informação para a pizza do Dadá. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. O passe na enfiada pro Maurício, vai queimar dali. Bateu pro gol, é gol! Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Roubada de bola na saída errada do time do Lemense. Se atrapalharam todo ali os jogadores da equipe de Leme. E a bola sobrou ali pro Maurício. Entrada da grande área. O Dudu fez a pressão. O Maurício saiu na cara do Kaique Sena e mandou a bola pro fundo da rede. Canto direito, alto do goleirão Kaique Sena, que nada pôde fazer. Maurício printa a tela para Macaca pela segunda vez. Maurício. 18 é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Bruno Lazzarini. É o segundo gol da Ponte, é o segundo gol da Macaca, na marca de 32 minutos passados do segundo tempo. Maurício vai pra rede, estufa a rede do Lemense. Maurício faz 2 pra Ponte, 0 pro Lemense. Ô, goleirão Kaique Sena, essa você só pega lá no fundo da rede e me conta. Me dá o detalhe do segundo gol da Ponte, o gol do garoto Maurício. O primeiro dele com a camisa da Ponte no profissional. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe que na saída de bola errada da zaga do Lemense, o Dudu bateu a carteira do Bonilha. Serviu a Maurício, que entrou com facilidade na área de perna direita. Mandou um palaço. Chute forte no ângulo superior direito da meta do goleiro Kaique Sena, que nada pode fazer. Amplia a Macaca no Bruno Lazzarini, o Brunão em Leme. Agora Maurício, camisa 18. Ponte 2, Lemense 0. E vem Lemense, olha o Rodrigues, perna direita, vai queimar ali, bateu pro gol, pra fora do gol, ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta pros caras, tiro de volta pra Ponte, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável.
Ponte na frente, Mudou. Ponte 2-0, Maurício foi pra rede a 32 do segundo tempo. Macaca vence o jogo, alteração na Macaca, vai André. Foi embora o Everton com a 2 para a entrada do 23, João Gabriel. Confirmando a você, 23, João Gabriel está no jogo. 2, o Everton foi embora. Informação para Jump Esporte. Mais um da base, João Gabriel em campo. A Ponte vence o Lemense pelo placar de 2-0. Frank, 2 para Macaca, 0 pro Lemense. O Dudu fez a pressão ali, o Maurício roubou a bola, saiu na cara do gol, mandou a bola pro fundo da rede. Primeiro gol dele como um profissional. Maurício, camisa 18, mais um da base da Macaca. Carlos, quando as coisas são feitas de maneira correta, um trabalho honesto, e o Muricy adora essa frase, né? Nada resiste ao trabalho. As coisas começam a acontecer. Até o universo conspira a favor. E eu queria fazer uma ressalva, Carlos. A jogada inicia com o Filipinho. O Filipinho dá uma metida de bola pro Dudu. Dudu vai dar o toque. Aí o zagueiro acaba interceptando. E o Dudu vai lá no combate, retoma a bola. E o Maurício estava muito bem colocado. E bateu também com uma dificuldade, hein, Carlão? O goleiro nem viu onde a bola foi, amigo. Ele é muito bom. Dá-lhe, macaquinha. E é isso aí, Carlão. A molecada fazendo a sua parte, mostrando pro Hélio. Professor, tamo aqui, conta com a gente. Ó, pra mim, craque do jogo até agora, Filipinho. Ponte vencendo pelo placar de 2-0, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte vem, bola aqui pela ponta direita, Matheus Jesus na bola, chega a zaga da equipe de Leme, tira. Joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte. Rapidinho, alteração aí, André, antes do escanteio. Foi embora o 10, Valdívia, para a entrada do 20, Léo Costa, mais uma alteração processada pelo técnico Fael Júnior na equipe do Lemense. Vem a Ponte, lado direito, Matheus Jesus, camisa 20 na bola. Oitavo escanteio pra Ponte, Matheus Jesus pra bola, levantou o primeiro pau, sobe a zaga, tira a bola, volta pra Macaca. O toque é do Dudu, chegou o Samuel, tirou de cabeça, a bola voltou pela ponta direita, era pro Matheus Jesus. Ele vai brigar ali com o camisa número 25, Rodrigues. A bola acaba saindo aqui pra fora, pra lateral, lateral pra Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ponte Preta vai indo a 32 pontos na competição e vem bola pro campo de ataque, é o Dudu, briga ali com o Ramires, mete o pezão na bola, tira, joga a bola para a lateral, é lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança no campo de ataque, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Para você ligado aqui nos Canais Futebol Interior, quase 39 passados deste segundo tempo. 2 para Ponte, 0 pro Lemense, vem Macaca, bola com o Dudu, tá lá na ponta direita, briga, tem 3 jogadores na marcação, bola voltou pra Ponte ainda, bola pro Luiz Felipe e perdeu, recuperação de bola pra equipe do Lemense, é o Léo Costa que tá por ali, ele veio, perdeu, recuperação de bola pra Ponte, olha o Matheus, toca a bola pro Belial, muito forte. Kaique Sena, goleirão, sai do gol para ficar com ela, o goleirão da equipe de Leme. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você tempo e placar do futebol. Quase 40, 39 e 30 passados deste segundo tempo, 5,5 mais acréscimos para terminar o jogo. Aproveite da melhor forma o tempo porque ele passa. E como passa no giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você, 12ª rodada Série A2 Campeonato Paulista. Bruno Nazarini em Leme, Ponte 2, Lemense 0, placar ao vivo, futebol interior, Lucas de Souza. 40 minutos de jogo na segunda etapa lá na Rua Javari, Juventus vai empatando com a Portuguesa Santista por placar de 1-1. Pela Série A2, logo mais às 15 horas tem Rio Claro e São Caetano, às 16 Comercial e Velo Clube, às 17 15 de Piracicaba e Monte Azul, Oeste de Barueri e Taubaté. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos Canais Futebol Interior tem escanteio, o time do Lemense, terceiro escanteio no jogo pro Lemense, segundo no segundo tempo, é o Rodrigues, 25, perna direita do lado esquerdo, levantou Samuel, tocou de cabeça, a bola passa, vai embora.
Tava por ali também o 18, o William, que não conseguiu dominar. A cabeçada do Samuel, mas saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Kaique Fança fazer a cobrança. Toda segunda às 9 da noite, Rede Conecta de Televisão apresenta Conecta Esporte Futebol Interior. Em sinal aberto nas cidades de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado. E também pelo YouTube, não perca. Na segunda-feira também, 8 da noite, Hora da Macaca. Os melhores momentos de Ponte Lemense, notas do jogo comigo e com o Frank na segunda-feira, 8 da noite. Ponte vem pro campo de ataque, Matheus Jesus ganhou de cabeça pra Macaca, toca a bola pro Eliel, tentou fazer o passe, Samuel tira. Joga a bola, linha de fundo. Ô André, não perde as contas não, tá? É o 9º escanteio pra Ponte no segundo tempo, 15º no jogo pra Macaca. É, como você bem disse, 9º escanteio para a Ponte, vem para a cobrança o camisa lá, o número 20, que é o Matheus Jesus, lado direito, a Macaca desce, vence por 2-0 em Leme. Informação para Plone Alimentos. Ponte com 32 pontos, Matheus Jesus, ele que vem para a cobrança do escanteio para a Macaca, levantou, fechado na boca do gol, sobe a zaga para tirar. O árbitro dá mais um escanteio. Eu prefiro o Matheus Jesus dentro da grande área, cara. Acho que o Maurício, por exemplo, poderia bater esse escanteio, né? Eu prefiro o Matheus Jesus lá dentro da grande área, porque ele é alto, bola aérea, né? É por causa da perna esquerda aqui do lado direito, Carlão. Também fica muito bom. Mas o Elvis bate da direita e quando bate, bate bem. Vem bola pra Ponte. Olha a cobrança do Matheus, levantou, tocou na boca do gol. Fábio Santos toca de cabeça pra fora. Passe, vai embora. Linha de fundo, não sei se foi o Fábio. Foi o Fábio. Foi. Cabeça na bola, quase o terceiro da Ponte. Passou isso aqui da trave, hein, André? Ah, passou isso aqui mesmo da trave, como você disse. Escanteio muito bem cobrado de perna esquerda pelo Matheus Jesus, subindo no terceiro andar, no meio da zaga, na pequena área, Fábio Sanches. Testou forte, a bola foi por sobre a meta do Kaique Sena. Tiro de meta para o Lemense, que perde 2-0 no Brunão em Leme. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, Dudu tocou na ponta esquerda para o Maurício, tá impedido. Não vale nada, o jogo tá parado. O Ivan Oliveira tá dizendo aqui, ó, mais 2 vitórias, a Ponte quebra o recorde de pontuação na Série A2, que é do Oeste, que fez 36 pontos, né, em uma Série A2. Não foi a Série A2 do ano passado, porque a Série A2 do ano passado a Portuguesa terminou na liderança, né? Então, mas o Oeste fez 36 pontos na Série A2. A Ponte está indo a 32. Nesse momento, com o empate da Portuguesa com o Juventus, a Ponte está abrindo 9 do segundo colocado. É que o Novo Horizontino joga, né? Se o Novo Horizontino vencer, aí diminui para 6 pontos, né? Não, aí o Novo Horizontino está com 10. Aí fica com 7 pontos do Novo Horizontino, mas a Ponte tem um jogo a mais que o time do Novo Horizontino, porque a Ponte já jogou pela 13ª rodada junto com com o Primavera, né? Ponte e Primavera tem um jogo a mais na competição, porque já jogaram um jogo da 13ª rodada. Agora tem falta aqui pro time do Lemense, mas tá ali, caído ali o Thiago e também o jogador do Lemense, o William, camisa número 18. O Thiago meteu a cabeça na cabeça do William, velho. Aí é cabeça com cabeça de novo, né, ô André? É um jogo muito perigoso, cabeça com cabeça, até a instrução da International Board para que o juiz paralise, que ambos sejam atendidos dentro do gramado, como estão acontecendo nesse momento. E vamos ver aí, mas ele acabou tomando amarelo, viu, Carlos? Na passagem ali, o senhor Thiago Oliveira, camisa 13, amarelado, mais um no jogo. É o 5º amarelo para jogadores da Ponte. É falta para a equipe do Lemense fazer a cobrança, lá pelo setor de ponta direita, na marca de 44 e 30. 44 e 30 passados deste segundo tempo. Informação. 44 e 30, vai André. Não foi para o Thiago não, na passagem ali foi o Jean Carlos, camisa 16, amarelado. 5º cartão amarelo para jogadores da Ponte. Informação para Ovo Satoshi. É falta para a equipe do Lemense fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. O Léo Costa está próximo da bola. Falta para o time de Leme. Perde o jogo. 2-0. Vamos chegar a 45. Aí mais acréscimos do árbitro da partida, o Gustavo Holanda Souza. É falta para a equipe de Leme. Bateu o Léo. Bateu o Léo. Chegou a zaga para tirar.
Chegou a zaga pra tirar. O Léo Costa bate. A zaga da Ponte tira. A zaga da Macaca tira. Terminou onde? Vai, Lucas. Terminou na Arena Corinthians, o Corinthians feminino, né? Pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Feminino venceu o Ceará pelo placar de 14-0. Mantém um empate lá na Rua Javari pela Série A2 do Paulista. Juventus 1, Portuguesa Santista também 1. Você ligado aqui nos Mais canais 6. Futebol Interior, vamos até 51, informou aí o André Luiz, a Ponte vem, bola com o Dudu, ele põe primeira, segunda, terceira, foi puxado, o árbitro para marcar a falta e aí ele não deu cartão, né? Puxado, aí não tem nada de dar cartão, né? Aí ele não deu cartão. Bola ali na Ponte, bola pra Ponte. Olha ali o Eliel. Trabalhou, bola na Ponte pro Dudu. Pra perna esquerda, vai queimar dali, bateu pro gol. Pra fora. Passe, vai embora, linha de fundo. Quase o terceiro gol da Ponte, ia ser do Dudu, hein, André? E por muito pouco, ele deixou na saudade ali o camisa número 2, o jogador Ramírez, e chutou forte. A bola passou por toda a meta do goleiro Kaique Sena e foi pela linha de fundo. Tiro de meta para o Lemense, que perde 2-0 para a Ponte no Brunão. O Wilson Corrêa tá dizendo aqui, ó, Thiago novamente fazendo falta com as mãos, empurrando. Ele subiu com os olhos fechados, né? O Thiago, zagueiro da Macaca. Deixa eu abraçar aqui o pessoal que tá mandando mensagem no nosso WhatsApp. Aqui, ó. Bom dia, amigos do Futebol Interior. Ouvindo a transmissão também, acompanhando a Briosa. O Sérgio do Embaré, em Santos. Ô, Serjão, aquele abraço. Tá no litoral sul do Brasil. Bola pra Macaca, ganha a bola o time da Ponte. Bola aqui pela ponta direita. É pra Macaca, é pro Eliel. Saiu na cara do gol. Não tem impedimento, não. Ficou na cara do goleiro, vai fazer, bateu pro gol. Pega o goleiro, voltou, sobrou pro Dudu. Mas que gol que a Ponte perdeu! O Dudu furou, mas o Eliel apareceu na cara do gol, na cara do Kaique. Chegou uma hora que ele parou. O Kaique fechou, ele bateu, o Kaique foi lá, fez a defesa. E aí o Dudu, na hora de tirar um 10, meu Deus, furou, hein? Mas que gol perdeu a Ponte agora, hein, André? E que gol perdeu o jogador Eliel. Ele saiu na cara do goleiro do Lemense, chutou forte, a bola ainda bateu na sua perna esquerda, ia passar debaixo das pernas, ia morrer no fundo das redes, e na sobra o Dudu não fez a lição de casa, chutou muito mal e foi pra fora. Apenas tiro de meta para Kaique Sena, a Ponte continua vencendo 2-0 e mais 2 amarelos. Agora ali para o camisa número 14 da Ponte, é o jogador... o Luiz Felipe, teve alguém no banco de reservas do Lemense que tomou o cartão. Já te confirmo se foi da comissão técnica ou se foi algum jogador no banco de reservas da equipe do Lemense. Parece comissão técnica mesmo, um carequinha que não tinha número, né? Mas eu falei, né, no começo da transmissão que o árbitro gosta de dar cartão, né? O mínimo que ele deu nos jogos que ele apitou pela Série A2 foi 7. 7 em um jogo, 8 no outro. Hoje aqui já passou, né? Já passou. Ah, já passou faz tempo. Já passou. Daqui a pouco a gente vai contar aqui. Vem Ponte, bola com o Dudu, perdeu um gol feito agora junto com o Eliel. 48-30. 48-30, a Ponte vai vencendo por 2-0. A Ponte nos últimos 6 jogos tem 5 vitórias e 1 empate. O time da Ponte disparada na liderança da competição. Fábio Sanches trabalha a bola para a equipe da Ponte, põe bola aqui na ponta direita. Bola ali para o João Gabriel, entrando no segundo tempo muito forte. O passe da saída de fundo. Tiro de volta para o Kaique Sena fazer a cobrança. Toda segunda, 8 da noite, tem Hora da Macaca, hein? No Facebook e no canal de áudio do Futebol Interior. E às 9 da noite tem Rede Conecta de televisão. Conecta Esporte e Futebol Interior na Rede Conecta. Sinal aberto, hein? Na TV, é isso mesmo, no seu monitor na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado. E também pelo YouTube, não perca, com o Guina Paiva, com o Ederaldo Poi, com o Arthur Eugênio e todo o timaço dos canais Futebol Interior. Trabalha a bola o time do Lemense, Thiago Oliveira, cabeça na bola, ele volta a bola para Kaique França, sai do gol para ficar com ela o goleirão da equipe da Macaca. A Vivian Cristina tá dizendo, perdi pro Frank. 2-0. Edilson Roberto, chegando agora devido ao trabalho. Dali Macaquinha, coloca ele aqui. Ô Edilson, obrigado pela participação. Vem Ponte, bola com Eliel. Tem na ponta direita aqui o João Gabriel. Eliel para João Gabriel, jogaram juntos no sub-20 da Macaca. Volta a bola ali na ponta, bola pro Thiago. Vem cruzamento do João Gabriel, levantamento na boca do gol. Kaique Sena. Ela pingou na frente dele, ficou difícil.
E aí ele levantou o voo e pegou. Sai do gol pra ficar com ela. Ligadinho no futebol interior. Quero ganhar o corte de cabelo e barba. O Ivan Oliveira tá em Jaguariúna. Vem o time do Lemense. Bola com o Rodrigues. Foi empurrado, hein? Foi empurrado aqui pelo jogador da Ponte. O que o árbitro deu? Não deu nada. Filipinho, bota a bola para Kaique França, com os pés, última volta do ponteiro, 50 minutos, 30 segundos passado o segundo tempo. Ponte conquista mais uma vitória na competição. São 13 jogos com a equipe da Macaca. E a Ponte vai para a 10ª vitória. Terminou onde, Lucas? Terminou na Rua Javari. Juventus 1, Portuguesa Santista também 1. E eu informo também que terminou lá no Beira-Rio. A equipe feminina do Internacional bateu de virada o Atlético Paranaense na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino pelo placar de 2-1, Carlão. O Osmar Dangá tá dizendo que quem tomou cartão amarelo no Lemense, anota aí, viu, André? Foi o Luiz Felipe, da comissão técnica do time de Leme. E aponta o centro do gramado. Gustavo Holanda Souza, 24 anos, ele é assistente administrativo, está na federação desde 2018, portanto entrou na Federação Paulista com 19 anos, hein? Aponta o centro do gramado, põe na conta da Macaca mais uma vitória aí, é a 10ª. Enchemos os dedos das mãos. 10ª vitória da Macaca na Série A2. Põe mais 3 pontos na conta da Nega Véia. Ponte 3. Ponte 2. Era pra ser 3 se o Eliel não perde aquele gol feito lá, né? Ponte 2. Lemense 3. Se quiser printar a tela também pode, viu? Ó, printa a tela aí. 2 para Ponte, 0 para o Lemense. 12ª rodada, apesar de 12 rodadas, né? A Ponte já jogou pela 13ª, por isso 13 jogos, 10 vitórias, 2 empates e só uma derrota. Ponte 2, Lemense 0. Ponte, 32 pontos, abre mais 2 pontos aqui por enquanto do segundo colocado, tá indo a 9 pontos do segundo colocado, a 10 do terceiro, que é o Novo Horizontino, que joga hoje contra o Noroeste. Saída dos jogadores no gramado, detalhe no ar, André Luiz, a Ponte venceu 2-0, André. Eu confirmo a você o placar. Os gols da Macaca, com gols de Eliel na primeira etapa e Maurício na segunda etapa. A Macaca venceu o Lemense na cidade de Leme por 2-0 e é mais líder do que nunca do Paulistão da Série A2. Os jogadores da Ponte saindo rumo ao vestiário número 2 no estádio Bruno Lazzarini e os jogadores do Lemense se dirigindo ao vestiário número 1. A torcida da Ponte canta e dança e faz uma festa maravilhosa. Mais de 2.000 ponte-pretanos que estiveram esta manhã no estádio Bruno Lazzarini, na cidade de Leme. Eu volto o comando a você, Carlos Corsato. Esse André Luiz, Ponte Preta venceu 2-0, Chiquinho Lavacar, boa tarde, meus amigos, vamos que vamos, Macaquinha tá aqui no YouTube, ó, você do YouTube pode participar, a gente vai pro intervalo aqui, vai começar o fim de jogo, na abertura do fim de jogo já vou fazer o sorteio aqui do corte de barba e cabelo lá da Alfa Barber Clube, pra você que tá participando com a gente, já pode começar a votar aqui no Melhor em Campo, a gente vai hoje até às 13h30 com o fim de jogo, tá? Então já pode começar a votar aqui no YouTube, no Facebook e também no WhatsApp, o Melhor em Campo da Ponte, no Bruno Lazzarini. A Ponte venceu a equipe do Lemense pelo placar de 2-0. Frank Francisco, vitória mais que justa da Ponte, né? 2-0 e olha que poderia ter sido até mais, né? Sim, Carlos, uma boa partida da Ponte. A Ponte demorou no jogo de hoje a engrenar, achar na verdade a forma de jogar nesse pseudo gramado, né? Que isso aí não é gramado nunca. Mas uma partida consciente do time, que encoraja a gente, Carlos, e deixa a gente muito satisfeito. E creio que a alegria do torcedor ponte-pretano é que a gente tem um time de garotos hoje que nos representa. O Hélio tira um, coloca outro, olha, simplesmente de encher os olhos. Gostei demais da participação de vários deles no jogo hoje. E o Eliel confirmando o que a gente sempre suspeitou, né? O menino, Carlão, ele tem o perfume do gol. Ele é a cara do sucesso, Carlão. Legal, esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais de Futebol Interior, até para despedir aqui do Lucas de Souza, que vai economizar a voz para daqui a pouco às 4 da tarde no jogo do Guarani. Passa a rodada da Série A2 aí do Campeonato Paulista. Ponte Preta venceu e ó,
vai subindo na tabela, mais líder do que nunca, Macaca, hein, Lucas? É isso aí, Carlos Corsato, a Ponte Preta galgando passos largos, né? Já praticamente classificada, né? Rumo à volta aí pra Série A1 em 2024. A Ponte... Não, calma, Lucas. Classificada pra segunda fase, mas não... A Ponte com a vitória foi a 32 pontos, né? A líder isolada, mas tem um jogo a mais. A Portuguesa Santista, que empatou contra o Juventus, ficou com 23 pontos. O Novo Horizontino, que joga mais tarde contra o time do Noroeste, né? Tem 22 e o Noroeste vem em quarto com 19. Olha só a partida no Jorge Ismael de Biasi, hein? Vale bastante o jogo entre Novo Horizontino e Noroeste. Em quinto lugar, o Velo Clube com 17 pontos, o Primavera aparece em sexto com 16, o Comercial de Ribeirão Preto em sétimo com 15 pontos, o Taubaté fecha o G8 com 14 pontos, Carlão. Valeu, Lucas. Grande abraço pra você. Daqui a pouco, 3 da tarde, você estará junto com Claudiane Corte, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante, pra Guarani e Internacional de Limeira. Obrigado, isso aí, meu Carlão. querido. Valeu Obrigado pela força. você pelo convite, estou à disposição. E daqui a pouquinho, a partir das 3 horas, eu volto com a jornada para a decisão do Guarani contra a Inter de Limeira. Fique com Deus e até daqui a pouco. Fui! Valeu, esse Lucas de Souza. A gente vai pro intervalo aqui, deixa eu abraçar o Osvaldo, ligado com a gente em Ervália, Minas Gerais, mandando mensagem aqui no WhatsApp. O WhatsApp hoje bombou aqui dos canais de futebol interior. Jogo da a Ponte é demais, né, cara? A Ponte ganha, dá audiência, a Ponte é sensacional. Obrigado a todo mundo aí que participou com a gente. Silvana Pereira, é muito bom ver a base do time jogando bem. Neuri Menezes, só o Novo Horizontino ainda pode tirar o primeiro lugar da Ponte, desde que a Ponte não ganhe mais nenhum jogo. E não vai acontecer isso não, viu? Fábio Almeida, o caminho para o sucesso é a base. Gente, vai votando aqui no Melhor em Campo, depois do intervalo, no fim de jogo. Já vou começar o fim de jogo com a votação do Melhor em Campo. A Ponte venceu pelo placar de 2-0, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Pra Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, tem a loja da fábrica no Maria Antônia e também a loja no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger Comunicação Integrada, Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Estamos vivendo a tarde do sábado. Hoje, dia 25 de fevereiro, 13 horas mais 9 minutos. 13 horas mais 9 minutos. Bom, bora lá. A gente vai abrir aqui o craque do jogo. Então você vota aqui no Facebook e também no nosso YouTube, tá? Tô esperando aqui o seu voto de melhor em campo. Vamos lá então com o craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Bora lá, só que antes eu tenho que fazer o sorteio aqui, viu? A produção tá pedindo para fazer o sorteio aqui do corte de barba e cabelo, presentaço da Alfa Barber Club. Deixa eu até pegar aqui minha colinha para falar aqui da Alfa Barber Club, a sua barbearia. Atenção, hein? Quer dar um tapa no visual? Eu, se Deus quiser, daqui um ano, eu vou dar uma chegadinha lá, cara. Mas tem que ser daqui um ano. O Frank, né? Assim, a vida realmente, ela é desigual para muitos, né? Uns têm até que pagar para colocar cabelo. E outros escondem a cabeleira, né? É isso, é a vida, né? Olha que beleza, olha que felicidade. Nem tudo nessa vida é justiça, né? Não, Frank? Nem tudo nessa vida é justiça. Nem no futebol tem justiça, Carlão. Pois é, né? E outros têm que gastar tudo que tem e o que não tem pra colocar um pouquinho e ver se vai, né? Você não sabe a felicidade. Eu tô falando aqui da Alfa Barber Club, mas você não sabe a felicidade que me dá, cara, quando eu vou no ventilador, né? E eu sinto que eles estão, assim, se mexendo, sabe? Ah, é coisa linda, hein, verdade, cara. Eles se mexem muito, cara. É fantástico. Começaram já dá pra, já esparramos um pouco, entendeu? Parece os filhinhos assim, né, Carlão? Coisa linda. Você não sabe a felicidade que dá, né? Mas vamos esperar um pouco. Agora do Marcelo já tá dando pra ver a diferença, hein? Marcelão já tá cabeludo, hein? Já ele vai fazer até trancinha. Alfa Barber Club, a sua barbearia. Quer dar um tapa no visual? Alfa Barber Club, Rua dos Alecrins, 46 no Cambuí. Telefone e WhatsApp para você marcar aí, 99262 4672. 99262 4672. O Edson Cláudio foi quem faturou o corte de barba e cabelo que para ser utilizado, atenção, Edson, na segunda, terça ou quarta-feira. Não necessariamente nesta segunda ou na próxima terça ou na próxima quarta, mas você precisa agendar segunda, terça ou quarta-feira, mas na segunda-feira a nossa produção vai entrar em contato contigo aí para explicar direitinho, tá bom? Edson Cláudio, valeu, meu querido. Muito obrigado aí pela sua participação, tá? Ó, as mensagens que eu tenho aqui, eu saí do Facebook para variar, né? E acabei perdendo várias mensagens aqui. Mas vamos lá então. Primeiro voto que eu tenho é pro Eliel. Roberto Santos votou no Eliel, aqui no Facebook. Primeiro eu vou no Facebook, depois eu vou aqui no YouTube, depois passo lá pelo WhatsApp. O YouTube tem uma vantagem, as mensagens continuam, eu não perco. No Facebook eu perco as mensagens, né? Quando a gente sai. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, valeu, vamos ligar a roçadeira e cortar o mato, por enquanto.
Valeu, quase que eu leio aqui. Wilson Correia, Lula dos Santos. Júnior Tavares, apesar de ter saído melhor em campo. Júnior Tavares. Eu confesso que eu tô em dúvida, viu? Eu vou colar aqui no povo hoje. Wilson Correia, Lula dos Santos. Valeu, Wilson. Neuri Menezes. Melhor em campo pelo gol e pela assistência do segundo gol, Eliel. Mas Filipinho, Júnior Tavares e o Everton foram muito bem. Tá dizendo ele aqui. Então ele vota também no Eliel, o Neuri Menezes. O Fábio Fernandes. Boa tarde a todos. Melhor em campo, o Eliel. Gente, eu peço até desculpa aqui, mas eu perdi todos os votos. Eu sei que tinha um monte de voto aqui antes do Roberto Santos, mas eu perdi, tá? Então, por enquanto, vou ficar com esses aqui no Facebook. No YouTube, Silvana Sandoval. Olá, equipe de futebol interior. Parabéns pela transmissão. Parabéns, macaca querida. Segue o líder. Ela tá mandando um abraço aqui pro Claudinei Corsi. Daqui a pouco, no jogo do Guarani, o Claudinei estará por aqui. Akira Miyamoto, boa tarde. Eu voto no Eliel. O Akira, portanto, votando no Eliel como melhor em campo. Mas vale pontuar boa atuação do Edson, Filipinho e Luiz Felipe. Incansável. Viviane Cristina, aí é pra você, meu comentarista. Jean Carlos, foi bem hoje? Gostei da partida dele, inclusive defensivamente. Eu que sou bastante cético quanto a ele marcar, eu tô muito mais com o Osmar, né? Eu gostaria de ver o Giancarlo trabalhar na frente. Hoje, pra mim, uma partida ok, tanto na defesa e no ataque, Carlos. Toda vez que esse menino vai, enche os olhos da gente. Gostei, bela partida dele hoje. Gustavo Carvalho, trabalhando agora na audiência com o fone de ouvido. Melhor em campo, Filipinho. Primeiro voto pro Filipinho, então. O Danilo Sudo, o Maurício foi bem, hein? Entrou muito bem mesmo. O Filipinho também, nomes do jogo. Mas mantenho meu voto. Eliel. Fez gol, toques de letra, brilha e corre muito. Só pecou perdendo aquele gol cara a cara. Mas definitivamente o melhor. Valeu, Danilo. Obrigado, rapaz. Chiquinho Lavacar, não votou aqui, mas tá mandando boa tarde pra todo mundo. Valeu, Chiquinho. Obrigado pela participação, viu? Bom, então aqui da galera, o Eliel ganhou, né? Votados também Júnior Tavares e Felipinho. Mas na galera aqui, pelo povo, o melhor em campo, o Eliel. Vou começar aqui com o meu comentarista. Então o Eliel já tem 2 pontos, hein? 2 votos aqui na nossa votação, tá? Quem foi o melhor em campo pra você, Frank? Carlos, eu vou dar minha nota, mas segundo observação tática e técnica que eu consegui captar no jogo de hoje. A minha nota, o meu voto é pro Filipinho. Perfeito na marcação, perfeito na entrega de bola, e o gol do Dudu começa com o lançamento dele pro Dudu, uma enfiada de bola perfeita. Para um cabeça de área, Carlos, muitos bons requisitos. É verdade, ele é bom jogador. Então, o Filipinho, 1 voto, o Eliel, 2 votos do povo. André? Também eu fico com o Frank. O Filipinho foi o articulador das melhores jogadas da Ponte, entrou muito bem no meio-campo. A oportunidade que o Hélio dos Anjos está dando a esses garotos, a esse menino também. E eu faço uma ressalva aqui, quem jogou também muito bem foi o Júnior Tavares e também o Maurício, autor do segundo gol. Mas o meu voto hoje, até a título de incentivo, vai para o camisa número meia dúzia, Felipinho da Macaca, o craque do jogo na vitória por 2-0 diante do Lemense na cidade de Leme. Legal, Felipinho então, você empatou, né? Eu vou votar no Eliel, fez o primeiro gol, né? Jogou bem. Pra mim o Eliel teria que ser o terceiro atacante desse time da Ponte, né? Quando o Pablo Diego não pode jogar ou quando o Jean não pode jogar, na vaga de qualquer um dos dois, pra mim o Eliel teria que estar à frente de todos os outros. De todos os outros, porque sempre que entra bem, joga em todas as posições. O Edson Cláudio, que ganhou aqui o nosso corte de barba e cabelo, tá votando também no Júnior Tavares, mas o Junião já perdeu, viu, o Edson? Mas obrigado aí pela sua participação, tá? Vamos lá, tá empatado aqui, eu vou votar no Eliel, portanto, com 3 votos, 2 do povo, mais o meu, 2 votos aqui pro Felipinho, eleito craque do jogo, Eliel, autor do primeiro gol da Macaca. O melhor em campo, o craque do jogo.
Valeu, deixa eu pegar o destaque final aqui do nosso reportão, o André Luiz, o nosso repórter feliz. A Ponte Preta venceu pelo placar de 2-0. O Lemense agora volta a campo pela Copa do Brasil, né, André? É verdade. Destaque final da Macaca, que após a vitória desta manhã de sábado no estádio Bruno Lazzarini, na cidade de Leme, diante do Lemense, a Macaca volta a campo agora, vira a chave. É Copa do Brasil, terça-feira, primeira fase. A Macaca joga às 21h30 lá no estádio Lindolfo Monteiro, na capital teresina do estado do Piauí, às 21h30, diante do Fluminense do Piauí. Para essa partida, o técnico Hélio dos Anjos deverá colocar todos aqueles jogadores que estiveram hoje no banco de reservas, né, que são considerados titulares, como o caso aí de Felipe Amaral, Leonaldi, também o Gé, o Arthur, deverão aí jogar. O Arthur, ele pode jogar pela Copa do Brasil, mas não poderá jogar no próximo sábado na cidade de Ribeirão Preto, na quente Ribeirão Preto, lá no Palma Travassos, diante do Comercial. Essa é a Macaca, que volta a campo agora pelo Campeonato Paulista da Série A2, como eu bem disse, diante do Comercial, no próximo sábado, 16 horas, em Ribeirão Preto. Emendando no destaque final da equipe do Lemense Futebol Clube, que após a derrota desta manhã por 2-0 para a Ponte no estádio Bruno Lazzarini, na cidade de Leme, a equipe do técnico Fael Júnior volta a campo aí pelo Campeonato Paulista da Série A2 na próxima terça-feira, aí mesmo no estádio Bruno Lazzarini, às 19 horas, diante do Oeste. Para esta partida, o técnico Fael Júnior ainda deverá comandar aí um coletivo a pronto, visando a partida diante do Rubão, na cidade de Leme, meu caro Carlos Corsato. Valeu, André, grande abraço pra você, um ótimo final de semana, terça-feira, bola rola, 9h30 da noite, 8h30, abertura da jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior para Fluminense e Ponte Preta, primeira fase, Copa do Brasil, estreia dos dois times e é jogo eliminatório. Até terça-feira, André. Até terça-feira, estarei nessa. Forte abraço a você, meu caro Carlos Corsato, ao Frank Francisco. Hoje eu fui muito bem assessorado nos estúdios da Rádio FI. Contei com ele, viu, Frank Francisco? Ele que faz, chover aqui nos estúdios da Rádio FI, canais Futebol Interior. É o nosso querido Felipe Marques. Um forte abraço também ao companheiro Lucas de Souza. E grande Lucas de Souza, que hoje trabalhou no plantão esportivo aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Forte abraço a você, ouvinte da querida Rádio FI Canais Futebol Interior. E até terça-feira com Fluminense do Piauí e Ponte Preta. Até lá! Valeu, André. Um abraço pra você, um ótimo final de semana. Bom, são, pelo meu aqui, 1h, 20 minutos. Vamos com as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, notas do jogo. A Ponte venceu, jogadores da Ponte, tá? Pelo placar de 2-0, o Lemense em Leme, no Bruno Lazzarini. Kaique França. Nota 7 pro Kaique, Carlos, seguro no jogo. 7 pro Kaique, o Everton. Nota 8, hein? Bela partida do lateral hoje, hein? Thiago. O Thiago dá medo, hein? Nota 6, Carlão. Você ainda deu 6 pra ele, parabéns. Edson. 7. Jean Carlos. 8. Luiz Felipe. 8. O Luiz Felipe... Não, você tava no jogo já. Luiz Felipe, 8, né? Filipinho. 8,5, Carlão. 8,5 pro Filipinho. Júnior Tavares. 8. Cássio Gabriel. 7. Eliel. Eliel, 8, Carlos. Guipira. O Guipira nota 7, Carlão. 7 pro Guipira. Agora vamos lá pros caras que entraram no jogo. Aqui não por tempo de jogo, tá? Mas eu vou por posição aqui. Menino João Gabriel na ala direita. Teve pouco tempo, entrou com 35 do segundo tempo, né? Mas também não fez nada que atrapalhasse o time, pelo menos, né? Eu ia falar agora, Carlos. Apesar do muito pouco tempo, a ansiedade, né? É o primeiro jogo dele. Legal, gostei. Nota 5 para incentivar ele aí, Carlão. 5 para ele. Fábio Sanches entrou na vaga do Edson. O Fábio, só o fato dele estar em campo já chama tranquilidade.
Verdade. Então, pra mim, uma nota 7 pro Fábio aí. Chegou e falou, acabou o problema aqui. O Matheus Jesus entrou na vaga do Cássio Gabriel. É outro que entra pra destilar talento e alinhar a meia cancha da Ponte que, Carlos, hoje o ponto alto do time nevrálgico foi meio campo e os alas. Pra mim, a nota do Matheus Jesus é 7. 7. Mais um que entrou foi o Maurício. O Maurício entrou na vaga do Júnior Tavares. Carlão, eu vou dar nota 8 pro Maurício, que é um garoto que a gente já acompanha há muito tempo na Ponte Preta. O Hélio tem tido um carinho muito grande com ele. E ele entrou, Carlos, e com muita personalidade. E já participa do lance, né, junto com o Filipinho, o Dudu na tabela. E quando sobrou para ele, eu fiquei impressionado assim com a dificuldade que ele teve para bater na bola. Gente, coisa linda. Meio campo que sabe bater na bola me encanta. Eu sou de uma época, Carlão, de Mestre de Cá, Marco Aurélio. E os mais novos depois, Jacozinho. Gente que batia assim, ó, com nojo na bola. Sensacional. Nota 8 pro Maurício. 8 pro Maurício. Vamos lá aqui, mais um que entrou foi o Dudu. Entrou na vaga do Guipira. Carlão, que bacana. Fico feliz de ver o Dudu quando entra a gente percebe que não tem uma pressão, que ele tá mais tranquilo. Eu gostei da entrada do Dudu, participa do gol, né? Tava lá na tabela. Acabou falhando porque aquele do Eliel, ele perde um pouquinho o tempo da bola, senão ele podia ter feito gol. Deu muito trabalho pro pessoal. Em pouco tempo de jogo, ele fez muito mais que o Guipira. Eu acho que ele se adaptou melhor ao gramado. Nota 8 pro Dudu. 8 pro Dudu. E o Hélio dos Anjos, treineiro da Ponte? Carlão, até o Ivan Oliveira falou aqui, e eu concordo gênero, número e grau com ele, que hoje, na verdade, fora do campo, o melhor jogador hoje foi o Hélio dos Anjos. Só o fato de trabalhar com esses meninos, Carlos, apresentar para nós torcedores o que ele tem apresentado, dar moral para esses garotos, preparar o nosso futuro dentro de uma competição duríssima como é essa Série A2. Hoje, irretocável, nota 10. 10 pro Hélio. E a nota do jogo, para fechar? Carlão, o jogo até que me agradou. A única coisa aqui, eu já falei, né? E vou tornar a repetir, estado do que chamam de gramado aí, eu defini de uma maneira assim, ó. Era pipoca na panela. A bola no campo era pipoca na panela com Guaranazinho Poti, hein? Não vou esquecer. Então, Carlão, eu vou dar uma nota 7 pra esse jogo também, viu? Gostei. 7 pro jogo. E o árbitro, Gustavo Holanda Souza, 24 anos. Deu cartão aqui pra um monte de gente, né? E deixou de marcar 2 pênaltis na nossa visão, aí, pelo menos na transmissão. Um pra Ponte e um pro time do Lemense. Carlos, teve uma jogada da Ponte aí que ele mandou seguir, né? Que o Júnior Tavares bateu pra fora. Aquele lance que até se achou que poderia ter sido fora da área. Foi dentro da área o pênalti no Everton. Então, pra mim, foram 2 pênaltis pra Ponte, um pênalti pra Lemense. Fora, Carlos, a questão de inversões de falta e critério, né? O critério que se usa pra marcar falta hoje no Brasil não dá pra entender. Tem coisa que até agora eu tô tentando, tá, galera? E juro que eu tenho boa vontade. Mas a questão, por exemplo, disciplinar, cara, o que adianta torcedor pontepretano, Carlão, o cara encher todo mundo de cartão, só que ele não é efetivo, ele dá cartão por dar cartão pra dizer que fez alguma coisa. Dá cartão pra quem tá no banco de reserva. Isso é querer aparecer mais que o jogo, né? Nota 4, Carlão. Nota 4 pro árbitro do jogo, Gustavo Holanda Souza, auxiliado pelo Ricardo Pavanelli Lanuto e o Claudemir Donizete Gonçalves. Franque, valeu, hein? Segunda-feira, 8 da noite, hora da macaca. Vamos falar desse jogo e prospectar o time da Ponte pro jogo contra o Fluminense no Piauí às 9h30. A produção marcou 9 horas o jogo aqui, mas eu vou até confirmar aqui, o jogo acho que é 9h30, tá? Mas enquanto você fala aí, eu quero o seu destaque final, Franqui. Bom, Carlão, eu quero agradecer a imensa oportunidade que o Senhor, nosso Deus, tem dado a nós, né, Carlão? Sim. De estar acompanhando uma transformação gigante na Ponte Preta. Dos últimos tempos pra cá, olha, gente, eu não tenho do que reclamar, conclamo o torcedor a abraçar o time, abraçar essa campanha, a abraçar a administração do Marco Eberlin, tá trabalhando direitinho.
a gente tem que dar a mão à palmatória. E ó, o Hélio tá marcando história na Ponte. Ele tá voltando aos moldes de Ponte Preta de sucesso, resgatando os meninos e trazendo ídolos pra gente. Isso é bom demais. Sensacional. Carlão, gostei de tudo. Hoje foi tudo bacana. Hoje foi tudo nota 10. Acertei de novo o resultado do jogo, Carlão. Tá bom, hein? Torcedor Tá Ponte bom. Pretano, eu quero deixar aqui pra você meu abraço. E como sempre, o Gordo falou muito. Fui! Beijo! Valeu, Frank. Bom final de semana pra você. Ponte Preta venceu o Lemense pelo placar de 2-0. Tá aí, então, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Só arrumando a hora do jogo da Ponte, é 9 horas mesmo, tá? A produção tá certa e eu estou errado. 9 da noite, Fluminense e Ponte Preta, a transmissão nossa a partir das 8 da noite na terça-feira. Agora, a ficha técnica do jogo em 30 segundos para Prone Alimentos. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ficha técnica, Ponte Preta venceu o Lemense, terceiro jogo da história entre as equipes, quarto jogo, né? Se você colocar o Lemense desde 1915, quarto jogo da história, terceira vitória da Ponte Preta na história. O Lemense nunca venceu a Ponte. A Ponte de Kaique e França no gol, Everton depois João Gabriel, o Everton depois João Gabriel, Thiago, Edson, depois Fábio Sanches e Jean Carlos, Luiz Felipe, Filipinho, Júnior Tavares, depois o Maurício, Cássio Gabriel, depois Matheus Jesus, Eliel e Guipira, depois Dudu, a macaca do técnico Hélio dos Anjos. O Lemense de Kaique Sena no gol, ele que entrou no gol na vaga do Igor, né? Que no aquecimento sentiu. Ramires, o Caran, que é o Gabriel. Depois entrou o Felipe, Nicolas e Acácio, Samuel, Bonilha, Valdívia, depois o Léo Costa, Douglas, depois Rodrigues e Eduardo, depois o William, Kleber, depois entrou o Pablo, o técnico Fael Júnior. Gols do jogo, Eliel de cabeça, escanteio cobrado pelo Cássio Gabriel no primeiro tempo, 37 minutos, Ponte 1-0. Maurício, no segundo tempo, recebeu uma bola que veio depois de uma pressão ali do Eliel, do Dudu principalmente, né? A bola ficou na cara ali dentro da grande área para o Maurício, que chutou quanto alto direito do goleirão, o Kaique Sena, que nada pôde fazer. A 32 do segundo tempo, a Ponte fazia 2-0. O árbitro, Gustavo Holanda Souza, 24 anos, assistente administrativo, 2018, ele é árbitro da federação, havia apitado 2 jogos nesse campeonato paulista da Série A2, ele havia apitado aqui um jogo da Lemense já, a Lemense já havia perdido para o Noroeste, perdeu de novo. A Lemense não leva sorte com ele, não. Na 8ª rodada, o Noroeste venceu o Lemense por 1-0, o Lemense por 1-0, o Lemense por 1-0, e depois tinha apitado também Rio Claro 0, 15-2 na 11ª rodada. Ele tinha distribuído 15 cartões até aqui, então você coloca na conta dele mais 1 pro Acácio, 2 pro Samuel, 3 pro Valdívia e 4 pro Luiz Felipe da comissão técnica. E coloca 5 que ele deu pro Jean Carlos da Ponte, pro Luiz Felipe 6, pro Filipinho 7 e pro Eliel 8 e o Arthur 9. Então ele deu 9 cartões nesse jogo, então já são 24 cartões no total. Fim de jogo em Leme, no estádio Bruno Lazzarini, capacidade para 7.659, localizado na rua José Antônio Fersen, na Vila São João, gramado com capacidade para 7.659, né? O estádio gramado com a medida de 105 por 68. Fim de jogo, 12ª rodada, Série A2, Campeonato Paulista. A Ponte venceu pelo placar de 2-0. Ficha técnica do jogo. Fechamos o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo.
Passei 1 minuto do combinado, né, produção? 13h31, hora de fechar a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Estive ao lado do André Luiz, o repórter feliz, do Frank Francisco, nos comentários, sempre de carona com o Frank. Hoje o placar ao vivo ficou pro Lucas de Souza, equipe técnica mais técnica do Brasil, com o Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo, com a direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Arthur Eugênio Matias. Em nome de Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, loja da fábrica no Maria Antônia em Sumaré e também a loja no Parque Bandeirantes. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridier, comunicação integrada, Jump Esportes. É muito mais que torcer, é jogar juntos. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Segunda-feira, 8 da noite, estamos de volta com a Hora da Macaca aqui nos canais Futebol Interior do Facebook e também no canal de áudio. 9 da noite, na terça-feira, é Copa do Brasil para Macaca contra o Fluminense do Piauí. Jogo às 9 da noite, abertura da jornada. Às 8 comigo, com o André e também com o Frank Francisco. Gente, em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Finalzinho aqui, abraçando a Silvana Sandoval, o Cláudio Miro, que tá pedindo para mandar um alô para todos em Fernandópolis. Valeu, querido. Aquele abraço para você, todo mundo que ficou com a gente aqui nos nossos canais de áudio, no Facebook, no YouTube e também no site futebolinterior.com.br. Agradecendo todo mundo. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Daqui a pouco, 3 da tarde, mais uma jornada. Aí é Série A1, Campeonato Paulista para Internacional de Limeira e Guarani. Direto de Sorocaba o jogo. Lucas de Souza, Claudinei Corsi, Albert Cavalcante e também o Wagner Ferreira. Às 19h30, Noroeste e Novo Horizontino. Briga de terceiro contra quarto colocados na Série A2 do Campeonato Paulista com a rádio A Amizade de Novo Horizonte, o nosso cardápio esportivo nesta tarde de sábado. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Que Nossa Senhora do Majestoso, aquela ali à direita, no portão de entrada, na capelinha do Estádio Moisés Lucarelli, que ela nos abençoe e ilumine por todo e sempre também no final de semana. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Um abraço para todo mundo, um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.